Galera, é o seguinte, o poder do PS5. O que de fato é uma responsabilidade do console entregar nos visuais atualmente e o que ele aproveita do PS4 para poder se manter hoje em dia com os jogos. Esses são os nossos principais questionamentos para hoje. Os anos vão se passando e o número de títulos que chegam ao PS5 vai aumentando, mas mesmo assim parece que poucos são os casos que conseguem tirar a coroa de majestade que Horizon Forbidden West tem no console. Isso se torna ainda mais interessante quando a gente para lembrar que esse, na verdade, é um jogo feito pensando em mais de uma geração, afinal de contas ele também foi lançado para PS4. E por isso a gente se pergunta, como isso é possível? Como um jogo capaz de ser bem executado em duas gerações ainda consegue se manter como um dos títulos mais bonitos do PlayStation 5? Por conta do comportamento do primeiro game, a gente já sabia mais ou menos o que esperar de Horizon Forbidden West. Horizon Zero Dawn foi um título bonito no seu período de lançamento, mas não só isso, ele também foi transformado em um objeto de marketing para anunciar as melhorias que o PS4 Pro traria naquela época. Mas mesmo assim, ainda estamos falando de um jogo que tem problemas, e isso precisa ser lembrado. O esquema de iluminação indireta que iluminava interiores incorretamente, as expressões engessadas dos personagens durante as conversas e até como a água era representada, são elementos que não foram muito bem reproduzidos no jogo do PS4. O que ninguém esperava era que o PS5 fosse, além de melhorar tudo isso, colocar o jogo num patamar que poucos títulos conseguem atingir, mesmo hoje em dia, ainda que ele seja um título cross-gen. E o nosso objetivo de hoje é ver como ele consegue fazer essa proeza, como ele usa o poder do PS5 de forma tão única. Antes de Horizon Forbidden West atingir essa maestria em forma de mundo aberto, tudo precisou começar há muito tempo atrás. A Guerrilla Games não é uma empresa que surgiu agora e simplesmente conquistou o investimento da Sony, e isso nos leva a algumas décadas que já se passaram. 2004 era o ano, uma guerra se instalava. A Microsoft vinha prometendo com Halo 2 explorar todas as capacidades do primeiro Xbox, que já era superior ao PlayStation 2 tecnicamente falando. E aliado a isso, com o primeiro título da franquia dela, ela conseguiu estabelecer padrões tão importantes para o gênero de FPS no console que são elementos mantidos até mesmo hoje em dia. E isso dá uma dimensão pra gente do poder que ela conseguiu criar com a saga Halo. Então, a Sony precisou pensar rápido e a estratégia foi basicamente criar um novo FPS que foi comumente chamado pela mídia de Halo Killer, ou o assassino de Halo. Foi assim que surgiu o Killzone então. Para receber esse tipo de título no marketing, Killzone tinha uma tarefa principal: levar o hardware do PS2 ao limite. E parece que ele conseguiu. Talvez a gente até encontre jogos que têm texturas mais bonitas no console ou algo do tipo, mas Killzone é um dos poucos games que colocam um número exacerbado de eventos nos cenários ao mesmo tempo. E faz isso usando uma consistência gráfica tão boa que se mantém como um título jogável, mesmo hoje em dia. Por conta desse tipo de coisa e também para fazer jus ao título de assassino de Halo, o padrão visual da franquia começou a ser elevado a novos patamares com o passar das gerações. E quando chegamos ao PS4, algo que já trabalhamos aqui no canal inclusive, foi com Killzone Shadowfall que a história com o motor gráfico de Horizon Forbidden West começou. Para encontrar o que a gente encontra por aqui, houve um extenso caminho a ser percorrido então. A neve atrapalhando a movimentação da protagonista, a água que dá vida a mares realisticamente renderizados, a areia que toma conta de toda a tela e a chuva que faz você se sentir dentro de uma tempestade. Cada uma dessas condições de cenário impressiona de uma forma específica, fazendo com que quando você chegue a uma dessas áreas, a sensação seja de como se o estúdio de desenvolvimento tivesse passado todo o tempo apenas para poder desenvolver aquele bioma. Mas Horizon Forbidden West é um jogo de mundo aberto, então não temos apenas um bioma, e o que assusta é exatamente isso, porque todos os biomas são igualmente detalhados. Enquanto eu explorava o mundo desse jogo, de fato houve uma sensação de vazio em algumas partes, algo que foi motivo de crítica para muitos inclusive. Mas o fato é que, até pelo contexto da narrativa que o game possui, esse não vai ser um jogo em que você vai ver diversos NPCs a todo momento, porque não faria sentido e ainda atrapalharia a imersão com a trama. Só que por outro lado, isso não quer dizer que esse seja um mundo apático com o jogador. As ruínas que você encontra ao longo do caminho, por exemplo, são sempre interessantes de serem exploradas. Tem sempre alguma história que pode ser contada, até mesmo pela formação geológica do local, e te faz querer explorar cada vez mais e mais depois que você se propõe a fazer isso. Se existisse algum jogo que quisesse levar o que a franquia Tomb Raider faz para uma escala de mundo aberto, diria que o game em que Aloy protagoniza seria o melhor para poder fazer uma tarefa tão ambiciosa assim. Então, problemas como a adição de muitos NPCs no mundo enquanto você explora podem ser driblados graças ao contexto da narrativa, e problemas nos combates de fato podem aparecer, porque apesar de terem melhorado quando comparado ao jogo anterior,
ainda precisam de polimento, especialmente no que diz respeito ao combate corpo a corpo, mas tantas adesões já foram feitas por aqui que os problemas se tornaram mínimos no fim das contas. Não apenas explorar os ambientes é uma experiência deslumbrante nesse jogo, como também ver os efeitos que os combates e as novas possibilidades de exploração trazem para os cenários também são. No fim, podemos dizer que para cada problema existe uma parte positiva que precisa ser vista. A exploração pode ser vazia, mas ela consegue ser profunda. Cada construção tem algo a ser revelado e quanto mais você explora, você quer explorar mais. Os combates precisam de polimento de fato, mas estão muito mais colossais e com armas novas para você usar. E a gameplay agora pode ser muito mais tecnológica na própria exploração. Muito disso agora acontece porque se no primeiro game Horizon foi um título que se esgueirava pela premissa da ficção científica para se concentrar em ser um título de aventura em terras aparentemente primitivas, o segundo abraça todo o aspecto futurista que ele pode para no fim do jogo você entender que essa se tornou uma aventura que na verdade tem o espectro de ficção científica quase que integralmente. As terras primitivas agora só servem como ambientação e não como premissa para a trama poder funcionar. Os diálogos se desenvolvendo com os novos personagens, os combates que agora têm novas armas e até o conhecimento da protagonista atualmente fazem a gente entender que Horizon evoluiu e existe um mundo incrível para ambientar a gente nessa evolução que o PS5 trouxe. Agora toda a vegetação das florestas é capaz de interagir com a Aloy conforme ela passa pelos ambientes. Isso era bem limitado no jogo anterior. Enquanto você caminha pelo cenário para ver isso, se você parar em qualquer ponto do mapa e observar a formação das rochas, também vai ver que cada uma delas tem detalhes saltando na sua frente, mesmo que nem sempre ela tenha tanta importância assim para a composição imagética do local. Mas é importante lembrar que é graças a essa nova premissa da narrativa que agora também podemos reparar numa mudança de materiais em algumas partes do jogo e como isso é usado para impressionar visualmente. Saímos das florestas ou dos desertos para entrar em ambientes completamente tecnológicos. Vejam esse caso, por exemplo. Os ambientes internos brincam com luzes especulares para dar ainda mais realismo para as superfícies metálicas, e a sensação que se tem ao entrar nesse tipo de local é como se muitos pontos de luz estivessem sendo refletidos ou rebatidos, deixando tudo muito mais bonito. Só que Horizon Forbidden West não tem nenhuma grande tecnologia para dar vida a isso, na verdade. Ele joga em território seguro. O segredo, no entanto, é que ele usa o poder do PS5 para explorar o máximo do que essas tecnologias mais arcaicas podem fazer dentro do mundo do jogo. A primeira vez que eu terminei Horizon Forbidden West foi no PS4, e nele, justamente por termos tecnologias que não são nenhuma grande novidade, o comportamento visual é incrível. Por isso, não vi necessidade de continuar jogando no PS5, porque eu não esperava que eu fosse me surpreender no console, já que o PS4 já estava fazendo um bom trabalho. Por isso, eu continuei na antiga geração. Mas, quando eu decidi usar essa versão do jogo, vi que a principal diferença entre as duas versões é o aprofundamento nas camadas que um PlayStation 5 consegue fazer. É isso que torna a versão de PS4 boa e a versão de PS5 praticamente uma obra de arte. Como exemplo, é só reparar em como a vegetação tem mais detalhes na estrutura na versão de PS5, revelando todas as miudezas dela, ainda que a gente dê o máximo de zoom com o modo foto. Lembra quando mencionei sobre as rochas desse jogo serem incríveis em qualquer lugar e que esse nível de detalhamento aparece em qualquer área? Então, é disso que eu tô falando. O PS5 tem muito mais camadas em qualquer superfície que a gente imaginar. A Guerrilla Games tem um sistema de criação procedural de ambientes que faz com que esses ambientes sejam criados quase que de maneira automática. E apesar disso ser incrível, mais incrível ainda é a maneira como eles conseguiram fazer com que isso aconteça, levando em consideração um número de detalhes tão alto. E se o número de detalhes é alto a esse nível, vale dizer que também se estende quando olhamos para os personagens. No PS4 nós temos bons modelos, mas é no PS5 que temos mais uma vez as miudezas nos mínimos detalhes. É claro que o PS4 também foi beneficiado de uma performance melhor de captura de movimentos dos personagens quando comparado ao jogo anterior, fazendo com que eles ajam mais realisticamente, mesmo nas conversas menos importantes com NPCs aleatórios. Só que é no PS5 que identificamos pelos ao redor do modelo, poros na pele e até uma maior definição nas sardas de Aloy. E também foi no PS5 que eu descobri como a iluminação realmente brilha aqui.
Feixes de luz invadindo locais inóspitos, níveis subaquáticos com refração da luz sendo representada realisticamente e a vegetação influenciando em como o padrão de luz do local vai ficar. Horizon, em mais uma área, não traz efeitos revolucionários, mas com o PS5 explora o máximo que pode dos recursos que estão disponíveis. O que acontece aqui é que esse definitivamente é um jogo muito mais cinematográfico que o anterior, e para dar muito mais ênfase nesse aspecto dele, as luzes foram usadas até para trazer os personagens em mais evidência nas animações, por exemplo. No PS5 isso acontece com muito mais ênfase e diria que foi uma escolha muito mais artística do que técnica, mas é importante a gente comentar sobre isso para a gente entender o poder da iluminação aqui. Vamos dizer de forma prática que nas animações os personagens surgem muito mais iluminados com fontes de luzes virtuais posicionadas em diversos ângulos para poder fazer isso, fazendo com que eles brilhem mais na cena independentemente do que esteja acontecendo ao redor. Trazer esse tipo de coisa em um jogo como esse é importante porque Horizon se destaca muito facilmente pela beleza dos ambientes ou por eventos que podem acontecer naquele local, e com o personagem sendo muito mais iluminado, fica fácil de perceber que ele ainda é o foco da cena. Ou seja, os eventos que estão acontecendo no cenário, por mais que eles consigam apresentar efeitos muito bonitos e sejam muitas das vezes explosivos, não fazem com que o personagem se perca no meio da cena. Mas é como essa luz se comporta nos ambientes que vemos como o jogo conseguiu avançar com um novo hardware, ainda que usando uma técnica tão rudimentar. Os efeitos de iluminação direta para criar sombras aqui não tem nada de novo, e isso é algo que a gente precisa tirar do nosso caminho. Como esse é um jogo que tem passagem de dia dinâmica, um mapa de sombras foi aplicado aqui para se adaptar em tempo real a essas mudanças, fazendo com que as sombras se movam dinamicamente de acordo com o passar do dia. Mas a iluminação global é a parte mais interessante. Mesmo sendo um jogo de PS5, não existe Ray Tracing nem nada do gênero para trazer algo assim em tempo real, só que isso não limitou o game em ser um jogo extremamente bonito na iluminação global. Por isso, aqui, a iluminação global é pré-calculada, mas mesmo assim, os resultados são fantásticos. Os interiores são escurecidos ou coloridos de acordo com a incidência de luz do local e com os elementos que estão presentes ali, algo que não acontecia no primeiro. Os cantos ou as arestas das salas são sempre menos afetados pela luz, porque é nesse tipo de ambiente que ela é rebatida por alguma superfície e acaba gerando um sombreamento menos forte, que é o que a gente conhece como a iluminação indireta. É tudo muito detalhado, e para ter essa qualidade aqui, existem alguns segredos que são exclusivos da versão de PlayStation 5. O primeiro segredo aparece quando o jogo deixa de armazenar os 6 tipos de condições de luz durante o dia do primeiro título para poder pré-calcular a iluminação global dos locais e passa a armazenar 12 condições de luz. Isso vai fazer com que mais cores e mais elementos presentes no cenário sejam capazes de influenciar em como a luz vai se apresentar em um determinado local, e considerando que as condições climáticas e os biomas são muito maiores aqui, aumentar essa quantidade foi fundamental. O resultado, no fim das contas, faz com que os ambientes internos ou os ambientes externos tenham diferentes padrões de iluminação, ainda que seja uma iluminação pré-calculada. Mas justamente por ser uma iluminação pré-calculada e não dinâmica, o próximo segredo quer mostrar pra gente como a personagem vai fazer para interagir com isso e fazer parecer que tá acontecendo em tempo real. Nesse caso, o que temos aqui é nada mais do que o Light Probes, um efeito que já apareceu inclusive até em jogos de PS2. Os probes aqui nada mais são do que áreas estabelecidas em um campo com informações de cor e de luz para afetar o personagem. Em palavras bem diretas e objetivas, os probes estão alinhados sempre a como a iluminação global pré-calculada é apresentada, para assim fazer com que a personagem não destoe do ambiente toda vez que ela chegar nele. Algo que acontece muitas vezes com a versão de PS4 porque ele tem probes muito menos eficientes. A combinação desses dois recursos rudimentares faz parecer que a iluminação global aqui acontece em tempo real, quando na verdade são apenas recursos antigos usados ao máximo de maneira inteligente e artística. E claro, no fim das contas, são efeitos rudimentares como esses que fazem a gente emergir nos biomas que nós mencionamos no começo do vídeo de maneira tão particular quando o assunto é a luz, nos fazendo ver cada detalhe deles. A neve é incrível, por exemplo. Talvez seja a melhor neve que a geração do PS5 conseguiu trazer até agora, ou uma das melhores. O sistema de neve aqui é amparado por um mecanismo de deformidade que, além de considerar a superfície que você está pisando, também considera a precisão de como toda a interação
interatividade é feita, bem como também o peso que é exercido. Ou seja, uma área coberta com muito mais neve vai deixar grandes rastros que vão derretendo conforme o tempo vai passando, para assim ir aos poucos cobrir novamente aquela superfície. Tudo isso, obviamente, pode ser afetado até pelos combates, e no meio, as partículas tomam conta da cena com flocos de neve que vão se agarrando em qualquer superfície que você vê. Mas, quando a chuva aparece, o clima muda. As tempestades de Horizon Forbidden West mostram como elementos simples, como o vento, podem criar senso atmosférico em todo o local, fazendo a vegetação inteira se movimentar de maneira mais brusca e as gotas de chuva parecerem mais agressivas enquanto molham cada canto do ambiente. E é nessas tempestades que encontramos algo artisticamente surpreendente nesse jogo: as nuvens volumétricas. Nuvens volumétricas em si não é um efeito novo. Normalmente, as nuvens nos jogos eram trazidas usando grandes placas em 2D no formato de uma nuvem, com um leve grau de transparência para poder representá-la. Agora, com os efeitos volumétricos, essas nuvens consideram o espaço e o padrão de luz do local para se apresentarem mais corretamente, e com o toque artístico do time de desenvolvimento, nós vemos paisagens como essas por aqui. Enquanto isso, a água, que antes era pálida no primeiro jogo e com pouca interatividade, melhorou tanto que é capaz de ter o seu próprio mundo nesse. Dessa vez ganhamos a habilidade de mergulhar, e ao invés de simplesmente trazerem apenas areia no fundo do mar como muitos jogos fazem, a Guerrilla construiu um mundo submerso por aqui. Em muitos momentos você pode ir debaixo das águas não apenas para concluir um objetivo, mas também para explorar as diversas áreas que estão escondidas por ali. É literalmente um mundo à parte. Mas depois de ver como o jogo anterior trouxe o recurso, fazendo a água parecer uma superfície estática muitas vezes, é interessante olhar o comportamento dela pela superfície agora também. A água em Horizon tem muitas variantes. Ela pode variar de acordo com a geologia do local, o que pode impactar na aparência dela, ou pode variar de acordo com a origem dela, fazendo com que ela se comporte de forma diferente se estiver em alto mar ou em um lago simples, por exemplo. Existem muitas variantes e isso é de fato incrível, mas tão incrível quanto isso é reparar nos detalhes. Uma água de um lago pode ter mais capacidade de apresentar reflexos, por exemplo, por ser mais calma, e para isso agora temos a técnica de espaçamento de tela para pegar o que acontece no jogo em tempo real, e quando a área do reflexo deixa de ser pega pela câmera, que é uma limitação da técnica e por isso o reflexo some, temos os Cube Maps, que é uma técnica pré-calculada para poder inibir essa falha. Só que aqui a grande diferença para o primeiro jogo é que os Cube Maps se atualizam durante a jogatina, então se no jogo anterior os reflexos não condiziam com o que estava acontecendo no cenário ou com o que estava presente nele, não é um problema no segundo, porque todas as duas técnicas conseguem cobrir esse tipo de problema. Isso faz com que mesmo que a gente não tenha uma técnica como Ray Tracing para poder trazer os reflexos, ainda exista uma fidelidade entre o que está na cena e o que está sendo refletido. Por outro lado, uma água de alto mar não mostra tantos reflexos, mas mostra como o sistema de ondas da Guerrilla Games é incrível. Além de ser muito realista, é interessante olhar como as ondas vão se quebrando aqui e formando espuma na praia, porque até essa espuma precisou de uma técnica para ser renderizada, e talvez esse seja o motivo desse jogo ter praias tão bonitas. Para trazer esse resultado, eles usaram o Parallax Occlusion, que é uma técnica específica para dar relevo e profundidade para as superfícies. Só que o interessante é que geralmente essa técnica é aplicada em superfícies como rochas ou coisas do tipo, essas superfícies mais sólidas, mas a Guerrilla conseguiu adaptá-la para dar vida à água. Foi genial. Mas algo tão genial e inteligente quanto isso é ver que em partes de areia existe uma combinação do que foi visto nos trechos com tempestade e nos trechos com neve. Eu vou explicar. De um lado nós temos a deformidade da areia que se comporta muito bem, e do outro vemos efeitos volumétricos formando as tempestades de areia. O resultado é denso e você quase não vê nada, como tem que ser. Mas não para por aí, porque o efeito combina recursos volumétricos com textura com transparência para deixar essa tempestade ainda mais pesada, e isso mais uma vez prova que o jogo não traz recursos novos, mas consegue usar o máximo de todos os recursos que ele tem. E se você acha que isso tudo já é muita coisa, eu preciso dizer que além disso tudo, ele roda em 1800p no modo performance, traz 60 quadros por segundo estáveis, assim como também roda em 4K nativo em 30 quadros por segundo, que também são estáveis, e aí você pode escolher o que fica melhor para você. Por isso, Horizon Forbidden West não depende de recursos revolucionários, ele é a prova de que mesmo com recursos antigos, se esses recursos forem bem aplicados, a gente consegue ter um jogo bonito. Ele uniu no PS5 especialmente a direção artística do time de desenvolvimento com a
capacidade do console da Sony de usar o que pode ser o máximo de técnicas rudimentares. E para não fugir da controvérsia, dessa vez nós vamos ver Ratchet & Clank, uma franquia que na verdade é de longa data no PlayStation. E entender esse tempo que ela tem na marca é fundamental para a gente começar a investigar o que o jogo se propõe a fazer no PS5 e se os resultados fazem jus ao poder do console. Para começar, a gente precisa esclarecer o seguinte: independentemente de Ratchet & Clank usar ou não o poder do PS5, ele trouxe recursos muito importantes que se tornaram bem populares nos jogos dessa geração do console mais recente da Sony. Esse é um jogo que muitas vezes deixa de se importar com tudo que ele pode fazer na plataforma para poder ser o precursor do que outros títulos iriam entregar eventualmente, independentemente de serem da mesma empresa dele ou não. E talvez exista um pilar que defina a usabilidade do PlayStation 5 por aqui. Um pilar sustentado por uma trindade de recursos que vai guiar a gente no entendimento do tema de hoje. O primeiro pilar é o pilar dos detalhes. Com esse pilar em mente, a gente consegue até mesmo ver que o jogo supera o filme da franquia em alguns aspectos. E isso acontece porque estamos falando de detalhes granulares por aqui. Em tudo, eu diria. Nos personagens, esses detalhes começam a aparecer bem rapidamente, inclusive. A animação de movimentos é incrível de fato, e talvez esse seja um dos primeiros detalhes que chamem a atenção quando você assume o controle de um dos protagonistas. Mas ter boas animações já é algo visto no jogo anterior do PS4. Precisava existir agora algo que chamasse mais a atenção para poder distinguir as gerações. Precisava existir algo que superasse o trabalho visto em CGI no filme baseado na franquia. Olhando para o que temos no filme, naturalmente, por limitações de hardware, alguns elementos vão estar superiores nele, mas se existe algo que supera a versão do filme, é o modelo do personagem. Mais especificamente, a construção dele. O que acontece é o seguinte: comparado com o personagem do PS5, tanto o personagem do jogo anterior rodando no PS4, como o personagem no filme rodando em CGI, oferecem modelos mais planos, com menos relevo, porque eles não têm esses detalhes granulares que a gente está tentando encontrar por aqui. Um desses detalhes, por exemplo, é a combinação do que eles chamam de Strand System com Shell Textures. Para começar, o Strand System nada mais é do que o sistema de renderização de pelos que fica na parte mais elevada do corpo do personagem. Ele renderiza os pelos soltos que a gente consegue ver uma certa separação individual para poder gerar complexidade e relevo no modelo. Esse sistema, na verdade, foi introduzido no jogo anterior da Insomniac, que curiosamente foi um título de lançamento do PS5, o Spider-Man Miles Morales. E é nessa hora que entra a capacidade do console e começa a nos dar ideia se o jogo tá ou não fazendo uso do poder dele. O Strand System, aplicado no Spider-Man do PS5, permitia diferentes representações para cada tipo de cabelo, fazendo com que eles interagissem com a luz de maneira diferente também. Isso não estava presente na versão de PS4 do jogo. Ou seja, Ratchet & Clank traz o exato mesmo sistema e consegue criar mais relevo no personagem se compararmos com o que o próprio filme oferece. Afinal, ao contrário de Spider-Man, aqui os personagens são todo cobertos de pelos, e isso faz uma diferença no final das contas. Por isso, toda vez que o personagem aparece em um trecho em que vemos muitas luzes, o modelo acaba se destacando na cena porque esses pelos conseguem interagir com elas, e como o personagem é todo coberto de pelo, todo personagem interage com qualquer tipo de iluminação que está presente na cena. Só que esse sistema não fez isso sozinho, porque um outro sistema de apoio foi o Shell Texture. Esse sistema é um pouco mais simples porque, diferentemente do anterior, o objetivo dele é renderizar por camadas todo o resto da pelagem dos personagens, e não por fios individuais. É apenas um sistema complementar, só que mesmo sendo um sistema complementar, assim como o sistema anterior, ele também permite interação com a luz para poder deixar os modelos mais bonitos na cena. Recursos como esses foram trazidos em jogos seguintes da empresa, mas o que é interessante de fato é que, pela popularidade desse tipo de técnica, até a própria Capcom aplicou o Shell Texture para poder renderizar um objeto que a gente vê durante muito pouco tempo no remake de Resident Evil 4. E justamente por durar tão pouco tempo em cena, a Capcom não precisava ter aplicado uma técnica relativamente pesada para poder dar um nível de detalhamento alto a algo que dura tão pouco. Mas acaba chamando a atenção pela beleza depois que você percebe, que é a jaqueta de Leon. A parte da gola da jaqueta do personagem é feita por Shell Textures, e por isso a gente consegue ver um nível de detalhamento relativamente alto. Obviamente, pode não ter uma relação direta com o fato do Ratchet & Clank ter trazido o efeito. Ele não é propriedade da Insomniac, mas não se via desenvolvedor usando esse tipo de recurso em elementos tão banais e que duram tão pouco em tela como uma simples jaqueta. No geral, Ratchet & Clank Rift Apart conseguiu aplicar esses recursos em personagens compostos por milhares de triângulos na composição, ou se
se você preferir chamar, milhares de polígonos na composição, o que fez com que eles tivessem objetos e adereços acoplados a eles sem a necessidade de um sistema de texturas, trazendo em evidência toda a capacidade de relevo que eles têm. Tudo tem relevo nesses personagens graças a esses detalhes granulares, e isso é o que faz com que o aspecto mais flat e chapado do jogo anterior não seja apresentado por aqui e traga resultados superiores até mesmo ao que a gente vê no filme em CGI diversas vezes. Mas veja bem, na verdade, Ratchet & Clank sempre impressionou, essa não é a primeira vez. Mesmo no PS2, as animações dos personagens já eram muito boas, mas é no PS5 que isso é elevado a um outro patamar. Cada ação feita por qualquer personagem tem diversas outras ações que servem como conectivo entre um movimento e outro. A gente chama isso de interpolação. A atenção aos detalhes foi enorme por aqui. Só que, nessa primeira etapa da pirâmide que a gente montou, o jogo merece mérito em outras áreas também, que por incrível e talvez mais absurdo que pareça, também são acompanhadas de detalhes. Muitos detalhes. Os cenários e a sensação de escala que Ratchet & Clank Rift Apart proporciona, poucos jogos nessa geração conseguem proporcionar, por exemplo. E eu vou te explicar o porquê disso. Se olharmos para esse ambiente que a gente está vendo aí, ele não é apenas extenso, ele também tem muita coisa acontecendo. Essas coisas tendem a acontecer em todos os planos que compõem a cena. Temos um número de elementos bem alto, tanto no plano principal, que é o plano do personagem, no plano do meio, que traz objetos com sensação de proximidade, e no plano de fundo, que dá a sensação de que existe um mundo para além da área que o jogador está explorando. E isso permanece em qualquer situação e em qualquer parte do game. Você pode estar num momento mais tranquilo ou num momento mais agitado, e ainda assim todo o cenário vai continuar se mexendo com muita destrutibilidade e partículas entrando em ação. Mas o que vai fazer a gente aprender a apreciar a beleza de Ratchet & Clank Rift Apart é o nosso retorno para a geração do PS2. Lá, Ratchet & Clank sempre foi ambicioso com seus ambientes. A extensão e o número de eventos que acontecem, considerando que o jogo rodava em 60 quadros por segundo na sexta geração, eram bem impressionantes, mas existia um problema em detrimento do poder do console. Geralmente, o nível de detalhamento geométrico é definido pelo quão próximo você pode ficar perto da superfície. Em outras palavras, se você está perto, mais detalhes são carregados para você ver, mas se você está longe, o contrário acontece. Por isso, no PS2, a geometria ou qualquer elemento que estivesse ao fundo não conseguiam acompanhar o mesmo nível de detalhe que a gente está vendo perto do personagem. O agravante é que mesmo no PS5 a gente ainda encontra essa dificuldade em alguns jogos. Final Fantasy VII Rebirth é um jogo muito recente e ainda assim é um bom exemplo disso. Mas olha que interessante, com Ratchet & Clank, ainda que estejamos falando de um jogo de começo de geração, as coisas são diferentes. Os detalhes granulares do fundo do ambiente são tão bons quanto os detalhes que estão perto de você. A prova disso é que se você olhar um simples inseto em uma cena, se aproximando ao máximo possível dele, ele vai ter relevância, te deixando apreciar um alto nível de detalhes, ainda que seja um elemento que a gente quase não dá tanta importância assim. E se considerarmos que tudo isso foi feito em cada área mínima do jogo, a Insomniac merece muito respeito por ter tido tanta atenção a esses detalhes. Só que esse tipo de coisa não foi feita para ser bonita apenas, mas sim para poder também ser prática e funcional. Uma das maiores discussões que a gente teve com esse jogo foi quando ele chegou para o PC. Muita gente conseguiu rodar Ratchet & Clank Rift Apart no HD tradicional, levantando indícios de que ele rodaria num PS4. Bem, no caso desse vídeo, a gente está considerando o jogo no que ele pode ofertar de melhor nos visuais, o que envolve a habilitação de recursos gráficos que o console anterior não rodaria, obviamente. Mas o ponto é que, nos meus testes em específico, em um PC bem mais forte que o PS4, porém com o jogo instalado num HD tradicional, com uma capacidade de transferência levemente superior à dele, só que por óbvio, inferior à do SSD do PS5, o game até conseguiu se executar de fato, mas com muita dificuldade especificamente nas transições, algo que eu mostrei para vocês em vídeo inclusive. Pode até rodar no HD tradicional, mas será que roda como foi projetado para rodar? E esse é o ponto sobre o uso do SSD do PS5 por aqui. Isso dá margem para a gente poder entender a função do alto número de detalhes que a gente vai encontrar por aqui. O número alto de detalhes em diversas partes do ambiente acontece porque muitas vezes a gente vai se transportar usando portais para uma parte do cenário que está longe da câmera. Na teoria, seguindo pelo que muitos jogos fazem, se Ratchet & Clank fizesse o mesmo que eles, o número de detalhes nessa parte distante estaria baixo quando você se teletransportasse para lá, e os visuais não estariam tão bonitos ou estariam sendo carregados ainda. Mas como aqui o número de detalhes é alto em qualquer parte, a partir de qualquer distância, ainda em locais que estão fora do seu alcance de imediato, os ambientes continuam bonitos mesmo quando você se transporta para esses trechos mais distantes, e não sofrem com carregamento de detalhes no ato que você chega lá, porque os detalhes na verdade já estão ali.
O conjunto de SSD e processador do console conseguiram manter esses detalhes e permitir essa transição sem nenhuma dificuldade, ao contrário do que meu PC fez. Só que aí vem mais duas coisas interessantes. A primeira é que muitas vezes esses portais fazem com que dois ambientes completamente distintos sejam reproduzidos ao mesmo tempo, algo similar à demanda que Demirium ofertou para o console da Microsoft e eventualmente para o PlayStation 5 também, depois dele ter perdido a exclusividade. A tarefa de lidar com dois tipos de cenários diferentes, vinda tanto de Demirium como também de Ratchet & Clank Rift Apart, é uma tarefa árdua por aqui, porque cada parte do ambiente nesse jogo é muito única e tem uma variedade enorme de materiais, o que em outras palavras quer dizer que ele precisa lidar com materiais completamente diferentes dentro de cada cena, além de reproduzir um estilo de iluminação bastante distinto também, com base no que cada cena apresenta. Ou seja, é como se a gente tivesse dois jogos sendo renderizados ao mesmo tempo. Por isso é uma demanda que a nova geração ficou responsável de ter que lidar. A segunda é que para transições mais complexas, o carregamento mal chega a 2 segundos e impressiona ainda mais quando é uma transição mais simples, que não dura nada. Quando tentei na versão de PC, a transição até acontecia, mas ou era muito lenta ou ficava engasgando a todo o tempo. E dentro desse contexto, a gente não pode esquecer que o número de detalhes foram considerados para isso também. Para cada transição, todo esse número de detalhes absurdos que a gente mencionou são trazidos e são os grandes responsáveis por fazer com que os visuais permaneçam incríveis. Só que essa é apenas a primeira parte da nossa trindade. A segunda parte é algo que o PS4 não consegue ter nem no melhor dos mundos: o Ray Tracing. O Ray Tracing nesse jogo é bem simples de ser explicado, mas parece que muito difícil de ser aplicado, visto que o game tem uma das melhores aplicações do recurso que a gente vai encontrar dentro de toda a geração até agora. Sabe os detalhes mínimos que eu mencionei aqui? Se eles estiverem em disposição para poder receber o Ray Tracing, ou seja, se o material for compatível com isso, o Ray Tracing vai fazer parte dele. Personagens aleatórios, nos olhos tem Ray Tracing para poder apresentar reflexo, o mesmo também acontece com o protagonista. As 99% das superfícies com aspecto refletivo tem suporte ao recurso, e um dos personagens também carrega o recurso com ele, fazendo com que todo o seu corpo consiga refletir a cena. Ter o Ray Tracing nessa escala é interessante porque esse é um mundo bastante complexo e cheio de coisas acontecendo a todo momento, só que isso também acaba deixando o jogo pesado por si só. Então o Ray Tracing não poderia existir sem um truque, obviamente. Para trazer reflexos nessa escala, primeiro a resolução do reflexo foi diminuída, e em seguida fizeram uma espécie de upscaling nela para ela não ficar feia. Em outras palavras, aumentaram a resolução do reflexo em si, só que de maneira fake, e assim o visual foi consertado. Depois, nem todos os elementos em tela conseguiram ter um nível de detalhes alto no reflexo em si. Sabe a técnica usada no PS2 para poder determinar o nível de detalhes de acordo com a distância que você tá dele? Então, embora não tenha sido usada no mundo real do jogo aqui no PS5, foi usada no reflexo. Alguns objetos que estão mais distantes da câmera não vão ter muitos detalhes nele, o que inclusive não é um problema, porque você não para poder ficar olhando o fundo do cenário a partir do reflexo. Uma solução inteligente, inclusive. Isso mostra que a Insomniac ainda tem o espírito dos desenvolvedores das gerações antigas de procurar por soluções inteligentes para poder manter um visual decente no jogo. A empresa entregou o remaster de Spider-Man, o Spider-Man Miles Morales e o Ratchet & Clank Rift Apart numa nova geração, num período de menos de um ano, e todos têm uma qualidade absurda. Isso foi fantástico, e é uma competência que nos leva para a etapa final, que é a performance do game. Quando se fala de performance, Ratchet & Clank Rift Apart é um precursor para os jogos nesse sentido, pelo menos para os jogos dessa geração que a gente está vivendo. Ele foi o primeiro jogo que proporcionou a performance em 40 quadros por segundo para games, caso você tenha uma TV com suporte a 120 Hz, por exemplo. E por que isso é importante? Um jogo rodando a 40 quadros por segundo, quando feito de forma competente, claro, quer dizer que ele supera essa performance a ponto de conseguir estabilizá-la. Para um jogo rodar em 40 quadros, ele precisa ultrapassar isso caso a performance seja destravada. Isso é uma medida de segurança de que a performance não vai cair para menos de 40 FPS. A gente viu que o remake de The Last of Us não fez isso muito bem, por exemplo, mas não é o que acontece com o jogo da Insomniac. Só que de todas as formas, o modo que impressiona é o modo performance com Ray Tracing. Quantos jogos a gente encontra hoje em dia que conseguem rodar com Ray Tracing em uma resolução de 1440p a 60 quadros por segundo? Raríssimos, certo? Aqui a gente se impressiona de novo porque todos aqueles detalhes gráficos que mencionamos, considerando inclusive a transição de cenários, recebem Ray Tracing em 1440p a 60 fps. A grande sacada dessa história toda é que apesar de ser um feito um tanto
tanto impressionante, não parece ser algo tão impossível assim quando a gente pensa na Insomniac, porque Ratchet & Clank não foi o único jogo dela que conseguiu fazer feitos tão incríveis assim. Esse, como vocês bem podem ver, é Marvel's Spider-Man 2, um título de mundo aberto que chegou com exclusividade para o PS5. E sem sombras de dúvidas, esse jogo foi bastante polêmico quando o assunto são os gráficos. No lançamento de Marvel's Spider-Man 2, a gente já tinha quase 3 anos com o PlayStation 5 no mercado, e esse é um tempo mais do que suficiente para mostrar o verdadeiro poder do console, mesmo que ele usasse uma parcela mínima de jogos para poder fazer isso. E como estamos falando de um título exclusivo da Sony, que diga-se de passagem, é um nicho de jogos que a gente se habituou com um padrão gráfico surpreendente na maioria das vezes, era exatamente isso que a gente estava esperando que Marvel's Spider-Man 2 fizesse. O grande ponto é que num primeiro momento esse jogo não parece ter evoluído muito quando comparado com o primeiro, e a impressão que fica é de que ele realmente não usou o verdadeiro poder do console. Mas observando o que vem acontecendo de uns tempos pra cá dentro do cenário gráfico, apesar de não ser algo muito interessante do ponto de vista do consumidor final, do ponto de vista de quem gosta de investigar como os jogos são feitos, Spider-Man 2 pode criar uma outra impressão depois que você o examina e entende o que ele está fazendo. Mas mais importante do que entender o que ele está fazendo é entender o que o PS5 pode trazer dentro desse cenário. É por isso que esse Spider-Man 2 aqui é tão interessante da gente ver nesse quadro. Para falar do verdadeiro poder do PS5 e do comportamento do console com o Spider-Man 2, a gente precisa voltar a alguns anos e entender o que estava acontecendo dentro de cada geração respectivamente. E acreditem, isso vai fazer muito sentido. Você se lembra do Spider-Man ou do Spider-Man 2 Enter Electro? Eu citei o 2 porque é meu favorito, mas o fundamento é basicamente o mesmo nos dois jogos. Esses dois títulos de PS1 foram os primeiros jogos baseados no universo do Homem-Aranha a trazer o personagem para dentro de um mundo completamente em 3D, com uma certa liberdade de exploração. O salto, quando a gente compara com os jogos que vieram antes, é assustador. Os anteriores eram baseados em plataforma, com gráficos em 2D e com um estilo muito mais linear. Tudo era adaptado para fazer com que a liberdade do personagem fosse suprimida dentro de um ritmo sustentado por um esquema de fases. Você até podia saltar de prédio em prédio, assim como o personagem fazia nas animações, e o jogo te ambientava com toda a estética como se você estivesse em cima de prédios de Nova York. Mas também, por ser um jogo em 2D, você não se sentia impresso na pele do personagem fazendo isso, porque essencialmente é apenas um jogo de plataforma. Ao invés de você se sentir pulando de um prédio para outro, você nada mais estava fazendo do que pular de uma plataforma para outra. O mundo ideal então era sempre fazer com que o Homem-Aranha tivesse a possibilidade de soltar teias por ambientes amplos em diversas direções, mas a tecnologia desse período ainda não permitia. Por isso, o salto que o PS1 proporcionou foi tão assustador. Mesmo que tivéssemos ainda um esquema de fases, isso passou a ser possível. Você tinha inúmeros prédios dentro de um cenário para poder pular em diversas direções e soltar teia enquanto fazia isso. Assim, a próxima limitação a ser quebrada teria que ser essa: permitir que o personagem andasse por toda a cidade aberta e não apenas por um único estágio, dar a ele agora um mundo para ele poder explorar. E isso foi feito de fato com a chegada do PlayStation 2. O Spider-Man 2, baseado no filme, conseguiu trazer esse tipo de coisa. Os gráficos poderiam até não ser os mais surpreendentes, mas esse jogo causou muito impacto porque você tinha todo um mundo aberto povoado por pessoas para poder explorar, e isso ajudava na imersão. O PlayStation 2 permitia tantas coisas que até implementaram um esquema de física aqui que fazia com que as teias se direcionassem apenas para os prédios e não para os céus. Esse é um detalhe interessante a ser mencionado porque no PS1, apesar da gente ter uma certa liberdade para pular de prédio em prédio, as limitações impediam recursos como esses, o que fazia com que as teias fossem lançadas no céu mesmo. Com isso resolvido então, a ideia era chegar na geração do PS3 e resolver os problemas de texturas do jogo dentro desse contexto, e The Amazing Spider-Man fez isso sem muitos problemas. Os modelos dos personagens realmente ainda eram um pouco opacos, mas o salto comparado ao PS2 era visível tanto neles como também no próprio protagonista, com um traje que agora era reproduzido em alta definição graças à maior resolução do PlayStation 3. Só que não parou por aí, porque esse salto se estendeu também para os ambientes que receberam efeitos de luz e sombras muito mais realistas, tornando os cenários bonitos até mesmo dentro dos padrões de hoje em dia. E é aí que chegamos aonde eu precisava, a geração do PS4. Vocês repararam que nas gerações anteriores os saltos eram muito mais expressivos, certo? E isso não aconteceu apenas com Spider-Man. Qualquer outra franquia que perdurou pela linha do tempo entre as gerações passou pela mesma coisa. Só que quando a gente chega no PS4, esse impacto não é mais o mesmo. Recentemente nós até conversamos sobre isso, quando eu contei pra vocês da minha primeira vez usando o PS4. De início eu não me impressionei,
sei, mas depois que eu comecei a estudar para entender o que eu estava consumindo, as coisas começaram a ficar mais claras. O que acontece é que nas outras gerações, além de sempre ter existido barreiras muito maiores para serem quebradas, fazendo com que a diferença entre uma geração e outra fosse sempre gritante, também podemos dizer que os desenvolvedores traziam resultados muito parecidos com o que temos hoje em dia, porém usando muitos truques técnicos. Para ficar fácil de entender, vou dar um exemplo bem simples que mostra o que é um truque técnico necessariamente. No Spider-Man de PS1, as janelas, por exemplo, não tinham reflexos, mas você entendia que aquilo era uma janela porque o bloco em 3D que representava cada edifício texturizava essas janelas para que você identificasse que elas eram janelas. Depois, quando avançamos para o PlayStation 2, encontramos essas janelas já concretizadas na geometria com direito até mesmo a reflexos. Obviamente, o reflexo no PlayStation 2 não tem nada de inovador, bem pelo contrário, aqui a gente tem que focar muito mais no resultado visual do que na técnica, porque a técnica propriamente dita é uma técnica fake usando uma textura para poder representar esse resultado visual. Mas quando a gente compara com o que foi feito no Spider-Man de PS1, o salto foi absurdo. A gente encontrava uma diferença gigante aqui, mas ainda não era o reflexo ideal. E aí, quando a gente compara o PS3 e o PS4, encontramos de fato um jogo muito bonito quando a gente compara com o The Amazing Spider-Man do PlayStation 3, mas a diferença não assusta muito porque a geração do PS4 teve menos barreiras para serem quebradas dentro dos visuais, já que até o PS3 muito já tinha sido resolvido. E agora a concentração foi em tentar trazer os mesmos resultados visuais, só que com mais eficiência, mais tecnologia e menos truques técnicos. Por exemplo, se no Spider-Man 1 as janelas eram texturizadas, no Spider-Man 2 do PS2 os reflexos eram texturizados, agora para poder representar esses reflexos, nessas janelas a gente encontra no PS4 Cube Maps. Os Cube Maps são reflexos armazenados dentro do console, o que faz com que eles não aconteçam em tempo real, e por isso eles podem ser incoerentes com o que está acontecendo no mundo por falta de fidelidade mesmo. Mas com toda certeza, esse jogo até então tinha trazido os melhores reflexos da saga Spider-Man. Só que Spider-Man ainda é um jogo de mundo aberto com muitos prédios que têm superfícies refletivas, e por já ser muito bonito dentro da qualidade gráfica, esse era um dos poucos recursos que precisava de fato de uma revolução, porque se a gente está considerando um cenário de mundo aberto que tem muitos reflexos nos prédios, isso precisa ser um elemento mais bem trabalhado possível. E é aí que entra o poder do PS5 e como o Spider-Man 2 usa isso. O Spider-Man 2 não queria impressionar tanto quanto qualquer outra entrada que a gente mencionou na franquia à medida que as gerações foram sendo trocadas, porque o histórico das gerações e a linha de visuais que ele estava perseguindo não permitem mais que ele faça isso. O que eu tô querendo dizer com esse discurso todo não é que os desenvolvedores não precisam usar a criatividade hoje em dia, mas sim que, se entre o PS3 e o PS4 o impacto visual que a gente teve já foi pequeno graças a todos os avanços que o PlayStation 3 trouxe quando comparado ao PlayStation 2, entre o PS4 e o PS5 isso seria naturalmente ainda menor. Isso não tem muito a ver com a criatividade do estúdio ou não, mas sim com entender o que o jogo demanda e com o uso da tecnologia que ele tem para poder atingir essa demanda. E aí entram duas linhas que a gente precisa ficar atentos, porque ambas podem impressionar dependendo do seu gosto, mas elas vão precisar abrir mão de algo. Nenhuma delas é perfeita e não tem como abraçar o mundo com as mãos quando a gente fala de um console e não de um PC. Nessa geração, de fato, alguns jogos podem vir com visuais revolucionários e realistas. Poucos fazem isso, mas é possível. Um desses jogos é Alan Wake 2, por exemplo. O jogo é, de longe, um dos mais bonitos da geração, mas do outro lado, a gente vai encontrar jogos como Spider-Man 2 que surfa entre o realismo para os cenários e gráficos mais estilizados para os personagens principalmente, que talvez não impressione tanto, porque no PS4 a gente já encontrava algo bem parecido. Além da proposta de cada um, obviamente, a diferença entre eles é o que eles precisaram abrir mão para serem executados do jeito que eles se executam no PlayStation 5. O que do console eles iriam consumir? É nisso que a gente precisa pensar, olhando para esses dois tipos de jogos que são completamente distintos um do outro. Alan Wake 2 é realmente um jogo realista, mas nos consoles ele não usa o Ray Tracing, e isso não faz dele um jogo ruim, porque o que seria usado no Ray Tracing foi um poder usado em qualidade de texturas e afins para poder deixá-lo tão bonito assim. Já Spider-Man 2 traz 60 quadros por segundo, roda em 1440p e mesmo com essa performance ainda traz o Ray Tracing para os reflexos. O que eu tô querendo
dizer com isso então é que a diferença no impacto tecnológico de Spider-Man 2 está muito mais atrelada a detalhes, seguindo o padrão que nós conversamos dos desenvolvedores usarem técnicas mais fidedignas para representar os detalhes que eles queriam em gerações passadas, do que associada a um realismo para poder impressionar. Spider-Man 2 não é um jogo totalmente realista. Na verdade, ele nunca nem quis atingir esse alvo, e é aí que a gente entende que houve margem para o Ray Tracing poder agir. E julgando o histórico da saga nos jogos de mundo aberto, escolher aprimorar os visuais aqui nesse sentido foi uma escolha sensata. E para falar disso, existem 3 pontos que a gente não pode esquecer. Primeiro, o Ray Tracing é uma responsabilidade que o PS5 prometeu, então o jogo entregar isso já dita que ele usa o poder do console. Segundo, consciente dessa responsabilidade, nem todos os jogos são ambiciosos como Alan Wake 2 para se isentarem do Ray Tracing como ele fez, e mesmo assim a gente encontra um monte de título que está abaixo das nossas expectativas em todos os sentidos, tanto no sentido do resultado gráfico como no sentido da usabilidade da tecnologia. Mas mesmo assim, Spider-Man 2 se manteve firme. Ele abdicou de alguns avanços para adicionar outros que estão atrelados também ao poder do PlayStation 5. E terceiro, o Ray Tracing aqui não é comum. Ele foi inovador e a gente precisa valorizar isso. Além de todos os reflexos nos prédios acontecerem em tempo real, o Ray Tracing aqui foi feito para construir os ambientes internos desses prédios com muito mais realismo, como nunca aconteceu em nenhum outro jogo da saga. E o que acontece é bastante simples, diga-se de passagem. Diversas salas foram construídas e armazenadas numa espécie de núcleo do jogo. Depois, quando o raio do Ray Tracing atinge a superfície das janelas de determinado prédio, o ambiente calcula as propriedades em 3D usando o Ray Tracing, só que numa resolução menor, para poder trazer esses ambientes armazenados. Assim, esse conjunto de Ray Tracing nos reflexos e na construção desses cenários removeu aquele aspecto de repetição do jogo anterior no PS4, além de fazer com que os reflexos aconteçam em tempo real. Aqui a sensação em cada prédio é muito mais individual, porque as salas internas são diferentes umas das outras, e o reflexo reflete exatamente o que está acontecendo no ambiente. É assim que Spider-Man se enquadra na nova geração. É claro que usar o verdadeiro poder do PS5 não é sinônimo de usar todo o poder do PS5. São coisas completamente diferentes. A qualquer momento pode acontecer da Insomniac conseguir desenvolver um motor gráfico que pode impressionar mais ou aprimorar o motor gráfico que ela já usa há um tempo. É claro que nesse caso a gente está pensando num jogo que foi desenvolvido com tecnologias baseadas em um console de última geração, no console de última geração da Sony. Mas o que acontece quando a gente pensa num jogo que teve tecnologias que foram aproveitadas no PlayStation 4 e que agora foram trazidas no PlayStation 5? Esse é o caso do remake de The Last of Us. A verdade é que o PS4 fez um milagre enorme quando ele conseguiu rodar o The Last of Us Parte 2. E o remake do primeiro The Last of Us acabou usando muito da tecnologia dele para poder ser executado no PS5. É o mesmo motor gráfico. Mas fugindo um pouco, ao menos por enquanto, de uma opinião sobre o remake valer ou não a pena, o segundo jogo teve algumas pequenas dificuldades no PlayStation 4 que agora com o remake no PS5 não estão presentes e fizeram valer o uso da capacidade do console. Mas não se enganem, muito do que o PS4 conquistou no seu período aparece por aqui. Por isso o cenário é tão confuso. Então, nosso trabalho é apenas encontrar onde o PlayStation 5 se justifica nesse jogo. Por isso, nessa conversa, logo de cara, é inevitável começar falando a respeito dos personagens do game. E acredito que posso dizer pra vocês que, diferente de qualquer outro The Last of Us, esse daqui não traz diferenças entre os modelos de cada setor do jogo. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar pra fazer sentido. De início, vamos olhar para o jogo original rodando a sua versão remasterizada. Aqui, o desenvolvimento optou por usar cutscenes pré-renderizadas para poder contar a história do jogo. Então, de forma bem objetiva, eu posso dizer pra vocês que essas cutscenes foram construídas em cima do motor gráfico do jogo, porém usando outros artifícios na renderização, e não a capacidade do PS3 de fato. Isso fez com que depois delas estarem prontas, elas foram transformadas em um vídeo e no fim das contas inseridas dentro do game para o PlayStation 3 as executar como um vídeo de fato, e não processá-las em tempo real usando processador e GPU. O resultado disso são cutscenes pré-renderizadas em que existe uma diferença entre o modelo do personagem que aparece na cutscene e o modelo do personagem que tá na gameplay. Isso faz com que
exista uma maior vantagem para as cutscenes pré-renderizadas, porque como ali, teoricamente, não existe limite de poder, já que não está sendo processado pelo console em tempo real, esses personagens apareçam com mais detalhes. Isso foi teoricamente resolvido com o The Last of Us Part 2, já que a gente teve uma tecnologia melhor e mais poder por parte do PlayStation 4. A ideia por aqui era muito simples. A Naughty Dog já tinha tecnologia o suficiente para poder trazer as cutscenes em tempo real, e de quebra, também tinha um sistema de captura de movimentos incrível que foi implementado no Uncharted 4. Foi o primeiro jogo dela a usar um sistema tão avançado assim para poder dar mais realismo aos personagens enquanto eles se movimentavam. Por isso, não fazia sentido pré-renderizar as animações, já que o padrão de qualidade poderia ser o mesmo em qualquer âmbito do jogo, seja no que você tinha o controle ou no que você estava assistindo. Isso tudo fez com que as animações acontecessem em tempo real por aqui. O PS4 deu conta. Só que o The Last of Us Part 2 é um jogo muito ambicioso e por isso o PS4 também apresentou suas limitações com ele, ainda que as esconda muito bem. E isso nos leva para algumas eras atrás para poder entender como o remake do primeiro The Last of Us usou o poder do PS5 nesse âmbito dos personagens. Vou usar dois exemplos conhecidos. O primeiro exemplo é Resident Evil Code Veronica. Em Resident Evil Code Veronica, a gente tem três tipos de modelos de personagens. O primeiro modelo serve para as animações pré-renderizadas em CGI. O segundo modelo serve para as cutscenes que acontecem na maior parte do tempo durante o jogo. E o terceiro serve para gameplay em si. Se a gente parar para reparar, dentre os três, o modelo que recebeu o menor número de detalhes foi o modelo da gameplay. Ele é o mais simples, guardem essa informação. Já no outro exemplo, o que aconteceu com Resident Evil 5, apesar do motor gráfico renderizar as animações em tempo real dessa vez, sem exceção, a engine da Capcom era competente o bastante para poder permitir que ela conseguisse controlar o número de detalhes de uma cena de acordo com o ângulo da câmera. Então, em trechos em que os protagonistas entram em close, eles recebem mais detalhes, e quando o mesmo acontece com o cenário ou com os inimigos, são eles que entram em evidência e são realçados. Isso naturalmente gera diferenças nos modelos, e é algo que aconteceu de maneira muito parecida em The Last of Us Part 2. Por isso eu disse para vocês lembrarem do caso de Resident Evil Code Veronica. Algo parecido aconteceu aqui. Apesar de agora tudo rodar em tempo real e o jogo ter bastante qualidade na gameplay também, o modelo de Ellie tem muito mais detalhes durante as animações do que durante a jogatina de fato. Obviamente isso acontece com diversos outros jogos, eu só peguei o caso de Resident Evil porque ele é mais conhecido por vocês. A grande vantagem do PS5 entra quando ele não tem as limitações de um PS4. Se a gente comparar o modelo do Joel do The Last of Us Part 2 rodando no PS4 com o modelo do Joel rodando no remake no PS5, a diferença é expressiva, girando em torno de detalhes, isso para dizer o mínimo. Essa diferença acontece não porque o modelo é muito acima do que vimos no segundo jogo ao longo das cutscenes por lá, mas sim porque o padrão que a gente encontra agora é o mesmo tanto na gameplay como também nas cutscenes desse remake. Existe uma consistência e não uma diferença entre as áreas. E nesse meio ainda houve um ponto crucial que eu vou contar pra vocês que valorizou esses personagens também, mas ainda não tá na hora de falar dele, mas fiquem atentos a isso. Obviamente, todo o acervo de tecnologia de movimentos e novos recursos surgiram no PS4, e o jogo lá merece muito mérito por isso. Mas foi no PS5 que os detalhes conseguiram se manter a todo momento com bastante consistência. Ou seja, nesse ponto, a gente já entendeu onde o console de nova geração entrou com seu poder. Mas é aí que começam os questionamentos de fato sobre os visuais de uma forma geral. Porque para além dos modelos dos personagens, a gente pode dizer que nos ambientes, se você jogar o jogo original remasterizado em um PS4 Pro, por exemplo, os resultados ainda serão incríveis. E isso deixa a tarefa ainda mais difícil para o remake do The Last of Us. Afinal de contas, como ele vai superar algo que já era muito bom? É isso que eu vou te explicar aqui. A diferença aqui está no intuito que tiveram em construir cada um desses jogos e como esse intuito ainda por cima fez o jogo conseguir se distinguir da qualidade do The Last of Us Part 2 usando a capacidade do PS5. O jogo de 2013, sem dúvida alguma, tinha um intuito muito realista. O conceito de iluminação indireta do mundo e a fotografia do game com todo o trabalho de tonalidade sobre a geometria e os objetos ali fazem com que ele se mantenha com bons visuais até hoje, baseando-se no realismo. Não é necessariamente sobre o quão detalhado o jogo é, mas como ele foi construído para se comportar com base numa estética realista. A direção de arte fez um excelente trabalho por aqui. O remake, por sua vez, quer usar o PS5 para poder se aproximar do que mais estavam exigindo naquela época do lançamento dele, que é o famigerado Ray Tracing. E isso é exibido de inúmeras formas, justificando a existência desse jogo numa tecnologia de PS5 e aproveitando para poder mostrar a superioridade do console de nova geração da Sony sobre o console de antiga geração. Mas a gente vê isso acontecendo principalmente no conjunto de iluminação do game. Por isso vamos começar deixando claras duas coisas agora. A primeira coisa é que a iluminação
iluminação do segundo jogo já no PS4 é fantástica. Muito jogo do PS5 não consegue sequer trazer o mesmo resultado que ela faz numa geração mais antiga. A segunda coisa é que o remake usa o mesmo motor gráfico que ele, e o uso do novo console agora permitiu refinamentos em áreas que antes não conseguiam ter esse mesmo tratamento, muito possivelmente por conta da limitação do console anterior, que já estava dando conta de muita coisa. Isso quer dizer que esse motor gráfico não foi feito pensando em Ray Tracing, e para a técnica ser inserida nele, é possível que demandasse muito mais tempo do que a equipe de desenvolvimento tinha de fato para poder produzir o jogo. Então, como por muito tempo só se falava nisso na geração do PS5, inseriram alguns recursos extras que fazem parte da geração passada e pegaram os recursos presentes no The Last of Us Part 2, só que agora com a maior capacidade do PlayStation 5, melhoraram esses elementos com o objetivo de fazer um resultado muito mais próximo do que o Ray Tracing faria. E isso acontece em etapas. A primeira etapa é super básica, nada que o PS4 não faria, e a gente precisa ser honesto por aqui. Usaram materiais baseados em física para reconstruir toda a estrutura do primeiro jogo do zero. O game foi literalmente refeito nesse sentido e aplicaram essa tecnologia que estava presente no The Last of Us Part 2 no PS4. Essa tecnologia foi importante porque ela é responsável por ajudar os materiais geométricos a terem um aspecto mais parecido com a realidade, idealizando como ficaria o comportamento deles diante da luz do ambiente da vida real. Então as informações de luz da vida real sobre cada material puderam ser consideradas e por isso as superfícies são tão naturais, porque elas tentam representar o mundo real. Depois aplicaram o conceito de iluminação global que também estava presente no The Last of Us Part 2, mas de uma forma muito mais incisiva por aqui, o que pode ter acontecido não apenas pela potência da GPU do PS5, mas também pela maior memória de vídeo dele, já que muitos efeitos são pré-calculados e por isso não acontecem em tempo real, demandando serem armazenados ali. Isso tudo o PS4 já apresentava. The Last of Us Part 2 traz cenários com um balanço de luz e escuridão incríveis. As áreas são iluminadas realisticamente nele. Só que no remake, a influência de cor participa disso com muito mais frequência na hora de considerar a iluminação global. As cores de determinada superfície, por exemplo, conseguem influenciar se a luz vai ser mais fria ou mais quente, variando de acordo com a tonalidade da geometria. É nesse ponto que entra a importância do PS5. O Part 2 fazia esse tipo de recurso também, mas numa escala infinitamente menor. E aí tem alguns detalhes que é interessante que vocês saibam, não porque o PS4 não daria conta, mas sim porque o PS4 muito provavelmente não aguentou aderi-los, porque ele já estava fazendo muita coisa, e isso não foi um problema para o PS5 agora, então mérito para ele. O primeiro detalhe é que a lanterna, quando é apontada para a água, consegue criar uma luz influenciada pela cor da água em si. Para ter esse resultado, aplicaram o que a gente chama de fog volume. A grosso modo, esse efeito funciona como uma camada extra sobre a superfície da água em forma de uma névoa que é representada pela mesma cor dela e acaba reagindo aos pixels iluminados pela lanterna. Então toda vez que você apontar a lanterna na direção da água, vai ter uma camada colorida ali que vai simular a cor na lanterna em si, fazendo parecer que é a tonalidade da água que está gerando a iluminação colorida, quando na verdade não é ela em si, mas sim uma camada extra que foi inserida por ali. O segundo detalhe é que ao apontar a lanterna para uma superfície sólida, a cor dessa superfície vai influenciar em todo o resto na hora em que a luz se espalhar depois de atingir a superfície em si. O efeito é muito parecido com o que a gente encontra no Ray Tracing também. Tô dando todos esses detalhes tão pequenos para vocês, só pra gente entender que aqui a ideia de fato era imitar o Ray Tracing mesmo sem a presença da técnica, e que detalhes como esses não estavam presentes no Part 2. O PS4 não aguentaria fazer mais do que ele já fez naquele jogo. Essa simulação do Ray Tracing também acontece nas sombras, inclusive, que tem controle de difusão baseado no quão distante está a fonte de luz delas, o que gera essa sombra com uma espécie de penumbra à medida que ela vai se distanciando do ponto de luz. E claro, como já era de se esperar, também existem recursos por aqui que tentam simular a parte que mais se fala do Ray Tracing, os reflexos. As técnicas aqui basicamente são as mesmas do The Last of Us Part 2. A gente tem reflexos para o espaçamento de tela, que refletem o que está sendo pego pela câmera apenas, e quando a câmera deixa de capturar algo, vem a outra técnica para poder disfarçar a falha que acontece, que são os Cube Maps. E sobre eles a gente precisa ter um pouco mais de atenção nesse remake. Aqui tem muitas superfícies com reflexos, e a maior capacidade do console, tanto em memória de vídeo como em poder de GPU, permitiu ele se sobressair ao PS4 ao melhorar esses recursos que já estavam presentes lá e inseri-los numa escala muito maior dessa vez. Os Cube Maps, por exemplo, é uma técnica prática porque ela não renderiza aquele reflexo em tempo real, mas para se ter a nitidez e a qualidade no reflexo ali, a demanda é muito grande. Por isso, o The Last of Us Part 2 traz Cube Maps bem simples e só servem para poder disfarçar quando o espaçamento
espaçamento de tela falha ou ser inserida em áreas que ninguém nota a baixa qualidade. Já aqui, os Cube Maps se apresentam em uma quantidade muito maior, mas não é só isso que impressiona. O que também impressiona é a qualidade deles, porque agora eles são muito mais nítidos e você consegue ver nitidamente o que está acontecendo na superfície do reflexo. E a capacidade do PS5 foi fundamental para isso. Ou seja, não teve Ray Tracing, mas conseguiram simular muito bem alguns dos resultados dele. Obviamente a gente não vai encontrar a mesma precisão do Ray Tracing por aqui e muito provavelmente o time de desenvolvimento não teve a mesma praticidade do recurso, mas acredito que o PlayStation 5 usou o poder dele justamente nessa parte, quando ele precisou usar diversos recursos para poder simular o resultado de apenas um. O ponto crucial que eu prometi contar para vocês e que está relacionado ao modelo dos personagens, diferindo do PS5 do PS4, é que ele mantém todo esse padrão visual em 4K a 30 quadros por segundo sem problemas, e isso torna visível a maior quantidade de detalhes no jogo, especialmente nos personagens durante a gameplay. O 4K favorece isso. O Part 2 no PS4 Pro, por exemplo, atingiu no máximo 1440p enquanto mantinha o padrão visual dele. E 4K de resolução em um padrão visual que considera essa quantidade absurda de detalhes em tudo, principalmente para alcançar os resultados visuais que o Ray Tracing proporcionaria, não é uma tarefa fácil. Tem muita técnica ativa aqui só para poder simular o Ray Tracing, e isso é muita responsabilidade. Prova disso é que ele não se mantém estável em 40 quadros por segundo caso você tenha uma TV de 120 Hz. Resolução conta muito no fim das contas. O jogo de fato explora bem a capacidade do PS5 para poder se focar nesses detalhes. O problema é que quando o 4K entra em cena, ele consegue se estabilizar apenas nos 30 quadros por segundo. Se você optar pelo modo de jogo em 40 FPS, você vai ter uma experiência que oscila. E além disso tudo, o jogo ainda usa recursos como o VRR do PS5, que aumenta a taxa de quadros por segundo no modo Performance. O modo Performance por aqui, inclusive, roda em 1440p, que é a mesma coisa do The Last of Us Part 2 no PS4 Pro. A diferença é que aqui a gente pode chegar até 100 quadros por segundo com a tecnologia ao diminuir a resolução, e no PS4 Pro a gente encontra apenas 30 quadros por segundo. É importante falar do VRR porque aumentar a performance do jogo com ele, apesar de ser uma regalia, também entra no mérito de capacidade do PS5. Ele não pode ser usado como o único demonstrativo de poder do console, é óbvio, mas é uma regalia que merece ser mencionada porque não é toda hora que a gente vai ver um jogo rodando em 1440p a 100 quadros por segundo. É claro que, dada a base do jogo, ele possivelmente não usou todo o poder do PS5, mas tudo indica que a tecnologia do console foi usada em diversas instâncias por aqui, e por isso que eu acredito que esse jogo usou a capacidade do console. O ponto interessante de toda essa conversa é que muito se fala sobre o poder técnico de cada console, ou como cada jogo consegue utilizar essa capacidade de hardware que esses consoles têm trazido, mas pouca gente presta atenção na mente brilhante que pode estar por trás de cada um desses projetos. E quando uma mente se destaca, a gente, por óbvio, recebe mais do que um jogo. A gente recebe uma obra de arte. E é isso que acontece com os dois próximos títulos. Você chegou a se perguntar por que Alan Wake 2 é um jogo que não consegue trazer Ray Tracing em consoles tradicionais como o PS5 e ainda assim consegue ser um título extremamente bonito a ponto de usar o verdadeiro poder do console? Nós estamos falando de um jogo que, para alcançar o 1440p de resolução enquanto roda em apenas 30 quadros por segundo, precisa usar uma resolução muito mais baixa como base e reconstruí-la a partir do FSR, que é a técnica de reconstrução da AMD, para assim chegar aos 1440p. E mesmo usando uma técnica como essa para deixar o jogo mais leve, ainda assim não foi possível trazer o Ray Tracing para dentro do mundo dele. Então fica o questionamento: como Alan Wake 2 usa o verdadeiro poder do PS5? O que a gente está vendo aqui é uma exceção à regra. Um jogo multiplataforma que foi tão capaz de rivalizar com os exclusivos da Sony tecnicamente, que não só acabou sendo considerado como um dos games mais bonitos do PlayStation 5, mas também um dos poucos que tem gráficos de nova geração dentro dessa era de videogames que a gente está vivendo. É um verdadeiro destaque. Só que as coisas ficam mais complicadas porque é estranho. Como um jogo que faz concessões na resolução para rodar em apenas 30 quadros por segundo e ainda por cima não tem Ray Tracing, consegue se sustentar tão bem visualmente a ponto de ser considerado como um dos gráficos mais bonitos da atualidade, sem usar os principais recursos dessa nova geração. Como isso é possível dentro de uma geração que visa exatamente todos esses pontos: a resolução, a performance e o próprio Ray Tracing? É a resposta para isso que pode determinar como o verdadeiro poder do PS5 foi utilizado por aqui.
Existem muitas camadas dentro de um mundo. Qualquer mundo que a gente lembre nesse momento é coberto disso. Existem as camadas superficiais, as camadas que dão densidade, aquelas que vão a interiores, aquelas que mostram os seres vivos e até aquelas que pairam na nossa mente, que são as camadas que representam lugares que são impossíveis de serem vistos ou acessados, ou que você apenas nunca foi e apenas se imagina ali dentro dele, criando diversas possibilidades com a sua mente. Quando a gente pensa sobre esse assunto no mundo dos jogos, naturalmente essas camadas podem ser ainda mais profundas. Afinal de contas, dentro do mundo dos jogos, nada é impossível. Se o desenvolvedor quiser, a construção de um mundo de um jogo vai para muito além do que apenas representar a realidade. Só que isso pode não ser tão simples assim. Quando se fala de diretores e autores como Sam Lake, a mente por trás de Alan Wake 2, isso se torna muito mais complicado de ser trazido à vida, porque cada uma dessas camadas precisa ser retratada de maneira única, e o motivo disso não é difícil de entender. Enquanto muitos jogos se baseiam na realidade para a criação de mundos e usam essa realidade como ponto de referência, o que traz o mundo de Alan Wake 2 à vida é apenas a mente do criador do jogo. Dá pra dizer que em diversos momentos do game, a gente se sente não apenas visitando o que foi construído, mas sim o que Sam Lake guarda dentro da cabeça dele. É quase como um convite pessoal dele para os jogadores conhecerem no que tanto ele pensa passando a noite em claro. E isso, naturalmente, faz com que técnicas diferentes sejam utilizadas para dar vida a esse mundo justamente por ele sair do comum. E existe um exemplo claro disso. 15 anos se passaram, mas é impossível esquecer um dos poucos jogos que já abusava de efeitos volumétricos para poder obstruir a visão do jogador, uma época em que isso não era comum. Névoa para oprimir a experiência do jogador já não era uma novidade de fato, mas sim como ela era trazida em um console como o Xbox 360. Esse era o diferencial. A gente não estava vendo o recurso sendo trazido através de uma técnica volumétrica com frequência nos jogos daquela época. Na realidade, esse tipo de técnica nem era comum. Foi assim que o primeiro Alan Wake conseguiu explorar as capacidades do Xbox 360 e fazer com que o efeito pudesse interagir com todo o espaço em 3D, justamente por ter sido um efeito volumétrico. A técnica permite isso. O primeiro Alan Wake, assim como o segundo, não é nenhum primor na parte da resolução, afinal, ao invés de rodar em 720p, que era o padrão da época a ser atingido, ele roda em 544p, mas ele faz tudo isso para conseguir dar conta de reproduzir recursos visuais à frente do seu tempo. Os efeitos volumétricos foram se tornar populares e uma verdadeira demanda nos consoles apenas na geração seguinte. Então, o que o Xbox 360 estava fazendo era realmente impressionante. Tudo isso para dar vida ao que a mente de Sam Lake estava fomentando. O ponto é que, numa linguagem bem simples, mesmo que o Xbox 360 tenha conseguido achar um jeito de trazer recursos pesados para esse jogo, o grande limitador de Alan Wake 2, por outro lado, que o impede de ter Ray Tracing nos consoles, é o fato de que o mundo dele é ambicioso o suficiente para ser construído integralmente por personagens o tempo inteiro. Sim, existem de fato os personagens que a gente conhece, como a Saga, o Alan, os NPCs que povoam o jogo, todos eles são personagens, mas o que eu tô querendo dizer é que cada canto que integra esse mundo também foi construído como um personagem propriamente dito. As estruturas se quebrando, os objetos em movimento, a vegetação se mexendo, nada disso foi feito pensando em técnicas fakes para poder simular esse tipo de movimento ou algo do gênero. Tudo isso foi feito com o mesmo padrão que qualquer outro personagem do jogo usa para ser construído. E a floresta é um bom exemplo disso, inclusive. No meio da jogatina é fácil perceber como a floresta de Alan Wake 2 é rica em detalhes e ao mesmo tempo muito densa. Isso de fato foi feito para imergir o máximo possível o jogador dentro daquele mundo enquanto o oprime, mas também foi feito para torná-lo o mais crível possível, o mais palpável possível. Então, ao invés de fazer com que a vegetação use técnicas de processamento que simule um movimento fake para elas, como 99% dos jogos fazem hoje em dia ainda, a ideia com Alan Wake 2 foi fazer com que até a menor das plantas fosse trazida à vida como um verdadeiro personagem do jogo em todas as suas camadas e detalhes e recebesse um padrão de movimento a cada quadro gerado pela parte gráfica dele. Em outras palavras, tudo é renderizado em tempo real pela própria GPU do console. E esse foi apenas um dos passos que o jogo utilizou para poder construir esse mundo como se ele fosse um personagem e assim conseguir impressionar. Só que, como nada disso é fake, pensar que a densidade da vegetação é assustadora e que mesmo assim ela foi trabalhada dessa forma, faz qualquer um duvidar de que algo assim seria possível, porque de fato não seria. Estamos falando de funções demais atribuídas a apenas uma única área do jogo, o que acabaria comprometendo diversos outros processos para o console. Então, para
isso se tornar possível e trazer o mundo com uma vegetação dessa forma, a ideia foi diminuir a performance desse movimento de vegetação de acordo com a distância. Em outras palavras, quanto mais distante a vegetação tiver do personagem, menor vai ser a performance de movimento dela exclusivamente, sem influenciar na performance do personagem e do jogo em si. Numa média de a cada 10 metros aproximadamente, a performance do movimento da vegetação é diminuída, para poder diminuir o peso do processamento e não atrapalhar na taxa de quadros por segundo de uma forma geral. E para se ter uma ideia, essa não é a primeira vez que a gente vê algo assim acontecendo em um game. Diversos jogos de empresas como a Capcom, em momentos em que temos muita coisa em tela, já fazem isso. Só que a grande diferença e que dá todo o mérito para Remedy e consequentemente para Alan Wake 2 é que os títulos da Capcom aplicam esse drible em personagens de verdade. Aqui a Remedy precisou aplicar em todos os pontos da vegetação porque a própria vegetação é um personagem também, o que mostra como o mundo desse jogo é muito mais complexo do que o que a gente vê por aí comumente. Não à toa, ele é um mundo que é muito consistente e tem muito mais coisa dentro dele que vai para além dessa vegetação que nós usamos como exemplo e que ajudam a gente a entender como esse mundo é tratado como um personagem. A densidade assustadora de elementos que nós vemos em cada canto dos cenários, inclusive só acontece porque temos algo chamado de Mesh LEDs, e essa também foi uma das outras táticas da empresa para poder impressionar com o jogo no PlayStation 5 e usar todo o poder dele. O jogo em si é todo feito por meshes, ou por malhas se formos pensar em português, que basicamente são grupos de triângulos conectados que dão forma às coisas, como um objeto ou um personagem. Só que além do mesh, o jogo também usa Mesh LEDs, que são grupos de triângulos extraídos dos próprios meshes para dar ainda mais densidade para o ambiente em si. É por isso que o jogo parece sempre ter muita coisa em tela e ser muito concentrado em detalhes, porque ele de fato tem muita coisa em tela. Essa consistência e fluidez toda, conforme o mundo do jogo vai se desenrolando para você durante a gameplay, com árvores se mexendo, objetos sofrendo interação e estruturas se quebrando, acontece por algo que chamamos de estrutura BVH. É ela que determina o porquê das coisas acontecerem desse jeito e garante que tudo corra perfeitamente bem como precisa correr. A estrutura BVH está sempre dentro de um jogo como um espelho menos detalhado daquele mundo que a gente está vendo enquanto jogador, enquanto estamos na nossa jogatina. A responsabilidade dessa estrutura é basicamente garantir que os objetos construídos e os que estão colidindo entre si consigam ser identificados para terem as suas funções devidamente realizadas sem qualquer tipo de problema para não quebrar a sua imersão. Para facilitar o procedimento, dois ou mais objetos iguais podem ser agrupados dentro de uma única esfera para fazer com que as coisas sejam identificadas mais rapidamente, havendo ou não algum tipo de colisão. Isso faz com que as coisas possam acontecer de maneira mais imediata dentro do mundo do jogo, o que é extremamente importante para um jogo que tem muita coisa como Alan Wake 2. Só que é considerando essa estrutura que os raios do Ray Tracing passam para realizar o cálculo em tempo real, e esse é o problema para trazer o Ray Tracing no PS5 aqui. O que era para facilitar todos os processos do jogo, acabou se tornando o grande nêmesis dele nos consoles. No agrupamento atual da estrutura BVH, levando em conta como todos os elementos são trazidos, principalmente nesses que consideram um padrão de movimento de verdade e não um fake, como a própria vegetação, trazer Ray Tracing para calcular uma iluminação em tempo real ficou impossível, porque ele precisa calcular essa iluminação em tempo real em objetos que estão se movendo em tempo real também. Os processos demandam muito, e a densidade dos elementos que, diga-se de passagem, se movem em tempo real era muito alta. Isso impossibilitou o PS5 de conseguir trazer o Ray Tracing para cá. É até por isso que o RTX Mega Geometry foi lançado, e Alan Wake 2 foi o primeiro jogo a ser beneficiado com ele. Basicamente, a ideia do RTX Mega Geometry é melhorar o desempenho do jogo, dando um novo conjunto de instruções e agrupamento para a estrutura BVH para facilitar a inserção do Ray Tracing no mundo do game. Em outras palavras, é como se essa estrutura BVH passasse a funcionar de uma outra forma agora. Isso deu mais performance para ele, mesmo com o Ray Tracing ativado, só que só serve para a versão de PC. Mas é no PS5 que Alan Wake 2 continua rodando aos nossos olhos, e mesmo não tendo o RTX Mega Geometry aplicado, porque é uma técnica exclusiva dos PCs, ele continua sendo um dos melhores gráficos da geração aqui nos consoles. Por isso é um tanto óbvio deduzir que aqui sim houveram técnicas fakes para fazer com que algo parecido com o que o Ray Tracing estava fazendo fosse possível no mundo dos consoles. E essa é a maior prova de como, no fim das contas, a direção de arte foi algo que deixou de ser algo exclusivo da mente de Sam Lake para ser algo que impressionou nos visuais usando técnicas antigas para conseguir ganhar vida. O que Alan Wake 2 usa é a Northlight Engine, Quantum Break,
Control. Ambos os jogos usam a Northlight também, mas sobre todos os recursos visuais que ela poderia se focar neles, os que mais impressionam são justamente a física, que tem ênfase no padrão de movimento de cada objeto, e a iluminação, que de alguma maneira em ambos os games é sempre acompanhada de uma visão artística, nunca usando apenas a realidade como referência para ser recriada. E bem, nós já entendemos que a física, a densidade e o padrão de movimentos do mundo do jogo, por terem sido baseados como um próprio personagem dele, foram tão bem trazidos que impactaram diretamente na chegada do Ray Tracing na versão do console. Mas onde está o segredo da iluminação de Alan Wake 2 para poder se aproximar do que o Ray Tracing estava fazendo? Chegar em Bright Falls na luz do dia pode ser uma visão extremamente realista dentro do mundo dos jogos. Explorar as ruas da cidade é no mínimo gratificante, porque é tão realista que a gente se sente de fato jogando um jogo de PS5 aqui. Reproduzir as sombras duras nas superfícies para trazer esse realismo nessa parte do jogo, de fato é algo que o motor gráfico consegue fazer muito bem, mas o que impressiona é o balanço de luz que é gerado graças à iluminação global nele. É a maneira como a luz se espalha depois de atingir uma superfície que impressiona, e não necessariamente a criação de sombras. Quando você entra nos interiores dos ambientes, você encontra ainda mais o uso dessa técnica. É um tanto impressionante ver como esse cenário faz a luz ir se dissipando gradualmente até onde ela tem menos alcance e como isso impacta na aparência de todo o local. As calçadas à noite não fazem diferente. O padrão realista continua sendo levado em consideração e toda a escuridão toma conta naquele momento. É tudo muito realista e consegue impressionar, mas essas são apenas as camadas mais superficiais do jogo. É olhando para as camadas vindas da mente de Sam Lake que ele começa a atingir picos na qualidade da iluminação. Pode ser o jeito como as cores são trazidas, a maneira como a fotografia é implementada, ou até como o jogo organiza uma sucessão de eventos dentro de uma única cena. Mais uma vez, a mente de Sam Lake força o jogo a usar diversos artifícios técnicos que ele tem para reproduzir um momento épico que não necessariamente tem relação com a realidade como ponto de referência. É vendo cenas como as do hotel, onde as coisas ficam mais sérias dentro da trama, que entendemos como tudo isso é possível sem usar o Ray Tracing. A floresta transformada também nos dá uma boa ideia do que pode estar acontecendo para termos uma iluminação boa no jogo, mesmo ele tendo abdicado do Ray Tracing. A paleta de cores começa a mudar, luzes em flashes começam a aparecer em sequência, o mundo do jogo começa a se desconstruir para se reconstruir usando esse novo padrão. Nada disso é baseado em referências da realidade, mas sim na direção artística. E é exatamente isso que sustenta o padrão de iluminação global de Alan Wake 2. A iluminação global de Alan Wake 2 é pré-calculada, o que quer dizer que, ao contrário do Ray Tracing, ela não acontece em tempo real. E de fato, é incrível pensar que ela apresente resultados tão bons no que se propõe a fazer, mesmo sendo uma técnica pré-calculada. Alan Wake 2 usa de técnicas antigas como essas, junto com o hardware do PS5 e o amparo da Northlight Engine para elevá-las ao máximo, algo que não seria possível em um hardware como o do PS4. O PS4 é capaz de reproduzir uma técnica como essa, mas não no nível em que ela foi elevada aqui. Usar o poder do PS5 para dar mais força a uma técnica antiga para fazer com que ela simule resultados do Ray Tracing realmente mostra como a gente quase não nota a diferença entre uma técnica em tempo real e outra pré-calculada quando ela é bem aplicada. Mas isso só deixa de ser incrível para atingir o patamar de espetacular porque temos a direção de arte agindo. Esse é o grande segredo de Alan Wake 2 na iluminação dele. Então, apesar da gente ver o verdadeiro poder do PS5 em Alan Wake 2, quando a gente encontra um número exacerbado de detalhes no mundo do game e como esses detalhes são trazidos, ou então ao observar como técnicas antigas foram elevadas a um novo patamar, aqui temos algo que raramente é visto nos jogos de hoje em dia e que precisa ser valorizado também. Uma mente brilhante ditando que não existem limites para os recursos técnicos, e não recursos técnicos limitando o que uma mente é capaz de fazer, algo que a gente tem visto com bastante frequência nos jogos da atualidade. Se você tivesse que contar na ponta dos dedos quantos jogos diferentes do comum existem na geração do PS5, quantos dedos sobrariam? Agora, nessa contagem curta, quanto tempo levaria para você citar o nome de Death Stranding 2? E o melhor, como algo assim pode carregar o peso de ser o título mais impressionante dentro do escopo gráfico do PlayStation 5 atualmente? Existe um fato muito curioso a respeito de Death Stranding 2 sobre todas as outras coisas. Ele entende a responsabilidade que tem depois da recepção do primeiro jogo. Com Kojima, o criador da franquia, se considerando um criador indie, dono de um estúdio independente, com o diferencial de ter um respaldo financeiro em larga escala, claro, é comum olhar para o primeiro jogo e encontrar traços gritantes da simplicidade que um jogo indie carrega. Uma simplicidade que, diga-se de passagem, faz esse nicho ser tão único. Mas com o público alcançado ao longo
longo do tempo da carreira dele, e com a escala obtida em projetos anteriores, como a saga Metal Gear, por exemplo, exigências seriam feitas. E essas exigências precisavam ser cumpridas, afinal de contas é o mesmo público que apoia o criador ao longo dos anos que demandou esse tipo de coisa. Por isso, Death Stranding 2 precisava crescer quando comparado ao primeiro. Precisava explorar o que o primeiro jogo decidiu por si só não explorar. É como se o jogo não tivesse mais o direito de ter um escopo menor, porque o alcance dele demandava muito mais. Então, numa definição minimamente simplória para o jogo dentro desse contexto, dá para dizer que o segundo game deixa claro que Kojima ainda é um autor que tem uma afeição extrema pelo nicho de jogos indies, mas se estende o suficiente para não ficar preso a algo assim. As caminhadas de ponto A até ponto B que deixaram a saga tão conhecida, agora não são caminhadas tão simples, por exemplo. Se antes usamos jogos indies para exemplificar o que o primeiro game podia fazer em termos de gameplay, agora é fácil olhar para jogos maiores e comparar com o que encontramos no segundo jogo, e esses jogos podem ser do próprio Kojima. A bolha das caminhadas solitárias de Yume Nikki no título anterior foi furada para um combate muito mais expansivo enquanto você explora o mapa no segundo jogo, lembrando tranquilamente o que Metal Gear Solid 5 trouxe, inclusive. Chegar em um ambiente amplo, observando todas as possibilidades de infiltração, usar armas com silenciador, se esgueirar por trás de inimigos usando ataques furtivos ou até mesmo escolher um amplo arsenal antes de qualquer missão começar. Cada um desses elementos evoca o que vivemos com Metal Gear Solid 5 e aparecem como papéis fundamentais para a gameplay agora, o que antes não acontecia. E sim, de fato existe uma complexidade em decidir sua abordagem ao longo do jogo para cada missão, porque os combates agora são muito mais presentes do que no primeiro título, mas a grande realidade é que a grandeza de Death Stranding 2 é tanta que defini-lo assim seria simplório demais. Por isso, o jogo tem muito para oferecer para além dessa definição. Luto, conexões, arrependimento. A história do jogo gira em torno de, mais uma vez, você conectar um país, ou melhor dizendo, 2 países. Você vai viajar pelo México e pela Austrália, fazendo exatamente o que era feito no primeiro jogo, conectar as pessoas para evitar a extinção da humanidade. O que aconteceu nos Estados Unidos, nos eventos do game anterior, continua acontecendo em outros locais do mundo, ou seja, Sam resolveu apenas parte do problema lá no primeiro jogo. A diferença é que aqui, esse é apenas um plano de fundo para explorar outros temas durante a narrativa. O ar de novidade que o primeiro jogo tinha dentro desse tipo de conceito não necessariamente existe mais, porque aqui, apesar das novas controvérsias que ele traz, a premissa acaba se repetindo, e isso é intencional. Não é aqui que a trama de Death Stranding 2 quer brilhar, ela quer brilhar no íntimo, no lado pessoal dos personagens, colocar em prova todas as conexões que são feitas com outras pessoas. Até que ponto vale manter isso? E tudo isso para fazer o jogador se conectar de outra maneira com os eventos que estão acontecendo. E é aqui que a novidade da narrativa aparece. A história se passa 11 meses após o primeiro game. As explosões, chamadas de Death Stranding, que dão nome ao jogo, causadas por corpos em necrose, capazes de dizimar cidades inteiras, ainda estão acontecendo em outros locais. A chuva temporal, que envelhece tudo aquilo que ela toca, não cessou. As entidades que ficaram encalhadas na praia, o lugar que separa a vida da morte, não partindo para o outro plano, ainda atormentam o mundo dos vivos. Esses são os motivadores para o plano de fundo existir. É por tudo isso que você vai conectar o mundo novamente. Então, o que era presente no primeiro jogo ainda é presente no segundo, do ponto de vista da narrativa. Mas não é isso que traz a parte mais íntima de Death Stranding 2. Death Stranding 2 explora o luto como poucos jogos conseguem explorar atualmente. Ele entra no estado da psique humana, onde o jogador vê o personagem desenvolvendo um clássico mecanismo de defesa do cérebro para se proteger da dor, a fantasia. A fantasia, por sua vez, é usada para motivar esses personagens a se moverem no plano de fundo. É para fazer tudo acontecer. As peças vão se encaixando, tudo se conecta. Você vê, mas nem sempre percebe. Novas conexões são feitas nesse processo, claro. Você conhece novas pessoas, mas antes mesmo de Sam se questionar, a trama te dá espaço para você fazer isso agora. Até que ponto posso confiar nessas pessoas? Até que ponto posso manter esse vínculo? E quando o caos reina, o protagonista faz com que seu lado mais humano apareça, deixando claro que às vezes não existe margem para conexões ou reconexões, porque o velho enferrujado sempre pode atrapalhar algo novo e viril de crescer. Só
Só que é esse caos que dá margem para o jogo brilhar em outros pontos que o primeiro não conseguiu. Death Stranding 2 é um jogo muito mais ágil para fazer as coisas acontecerem quando o assunto é a gameplay. E diria que até a própria narrativa. As coisas não demoram para poder acontecer. Não demora muito para você começar a pilotar veículos agora para poder chegar ao seu destino com mais velocidade. Em pouco tempo de gameplay, você também vai ver que Sam pode ser muito mais parecido com o Snake do que o esperado, porque os combates logo surgem e aparecem com a possibilidade de fazer upgrades nesse personagem e até no próprio equipamento dele, o que, como já era de se esperar, deixa as coisas mais voltadas para um jogo de ação em terceira pessoa, como muitos críticos e parte do público que reclamaram que o primeiro jogo não fez, disseram que ele precisava fazer. Não o bastante para endossar ainda mais esse sentimento de combate, as batalhas contra os chefes são mais frequentes nesse meio todo, e diria que por consequência são mais variadas também. A gente enfrenta entidades paranormais gigantescas, robôs que fazem alusão aos clássicos Metal Gears, capazes de ocuparem toda a tela, e inimigos com dons, as habilidades especiais de alguns indivíduos do jogo. Entende como tudo agora consegue respirar o ar que jogos mais tradicionais da atualidade também respiram? O ponto é que isso não necessariamente quer dizer que Death Stranding 2 esquece que é uma espécie de jogo indie, e é isso que difere ele de todos esses outros jogos. E não ironicamente, esse é um dos principais fatores que fazem a gente lembrar que a real conversa aqui é como esse jogo usa o verdadeiro poder do PlayStation 5. 1440p de resolução interna, sem o amparo de qualquer técnica de reconstrução para chegar a esse valor em específico. 60 quadros por segundo para quem quiser escolher o modo performance. 60 quadros por segundo, que são estáveis. Death Stranding 2 faz essa façanha tendo um dos melhores gráficos da geração e faz de maneira sólida. Esse é um dos raros casos em que vemos um título mostrar como um jogo do PS5 é capaz de dividir o mar entre essa geração e a anterior sem se afetar por nenhuma balbúrdia da atual indústria para fazer isso. Nesse caso, obviamente, estamos falando da ausência do Ray Tracing no jogo. Ele não depende disso para ser bonito ou para se manter estável, o que, claro, gerou muitas discussões positivas em torno dele. Afinal de contas, tudo que ele trouxe aqui foi com a ausência de um recurso bom e popular, mas que muitas das vezes é superestimado a ponto das empresas aplicarem em seus jogos com uma baixa qualidade só para dizer que ele foi implementado. O que muitos esquecem, porém, é que Ray Tracing é apenas uma técnica, e além dele, existem diversas outras, e é isso que Death Stranding 2 mostra pra gente. No meio das balbúrdias da indústria, nós andamos pelos cenários de Death Stranding 2 tranquilamente. Personagens bem contornados, detalhes explorados nos ambientes sem qualquer tipo de artefato ou serrilhado. A imagem é consistente. Isso acontece pela alta densidade de pixels nativos na resolução, que faz com que ela praticamente independa de uma técnica de reconstrução, indo na contramão do que a indústria está indo atualmente. A técnica de reconstrução existe no jogo, como em qualquer outro jogo atual, mas esse é um dos raros casos em que vemos ela sendo utilizada apenas para refinar as arestas e não para salvar um jogo mal otimizado. Por isso, as caminhadas aqui impressionam e mostram como o Ray Tracing pode ser substituído para dar margem para toda essa consistência. É uma troca justa. Abrir mão do Ray Tracing também significou abrir espaço para o jogo conseguir performar tão bem em qualquer tipo de cenário. Existe uma certa variedade em Death Stranding 2, uma variedade que de fato pode até ser justificada porque vamos explorar o México, a Austrália, como países diferentes, e até terrenos sobrenaturais relacionados à narrativa e aos personagens que fazem parte dela, como é o caso de Nirvana, que nos leva para ambientes surreais únicos. Mas também existe uma variedade ao ver como os biomas se conectam dentro de si, quase como se eles fossem autocontidos e não precisassem de mais nada para mostrar essa variedade. Eles falam por si só, porque a troca de um bioma para outro é sutil e você não nota. Por exemplo, em um dado momento estamos em uma região formada por mares. Seguindo a linha lógica da flora, é comum encontrar uma densa floresta perto de regiões em que temos as águas dos mares como elemento predominante. A transição de um para outro aqui é sutil. Quando você vê, você já trocou de ambiente. Não existe uma quebra na imersão. Tudo é construído para que um ambiente seja formado em cima do outro de maneira gradual. Nessas horas que começamos a perceber o papel que a iluminação tem e como a ausência do Ray Tracing não deixou faltar absolutamente nada aqui. Death Stranding 2 é um jogo
jogo que, ao contrário do primeiro, tem passagem do dia para a noite. Ter algo assim naturalmente faz com que o game altere o esquema de sombras em tempo real para se enquadrar dentro de um realismo, especialmente nos dias de hoje. O que ninguém fala, no entanto, é que além da sombra, o esquema de luz é fundamental para passar esse realismo tanto quanto, e ele precisa ser alterado também. E é aí que entramos na iluminação global, um dos principais pontos fortes do Ray Tracing, que por não estar presente poderia ser uma preocupação por aqui, mas não é o caso. A grosso modo falando, o Ray Tracing faz cálculos em tempo real de forma mais precisa, e diria que menos artística também para se focar no realismo, para condicionar a luz a determinados tipos de ambientes. Em outras palavras, a luz em um ambiente amplo, sem obstáculos, vai ter um impacto diferente da luz em um ambiente fechado, e a técnica calcula isso de forma precisa, o que é ótimo quando você quer trazer variedade de biomas e cenários, porque é como se automatizasse todo o processo. Com a ausência dele, uma das alternativas então são os Light Probes. Os probes são diversas informações armazenadas em áreas específicas para fazer de forma pré-calculada o que o Ray Tracing faria em tempo real. E essa foi a técnica utilizada aqui. Por isso vamos dizer de maneira bem grosseira que os Light Probes vão simular de maneira falsa os resultados que o Ray Tracing traz na iluminação global. O problema é que, por ser um jogo que usa de um sistema de passagem de dia e noite com muitas variáveis de biomas, um probe só não resolve a questão, porque temos muitas condições de luz, e é exatamente aí que está o ponto. Durante o desenvolvimento, independentemente do tanto de trabalho investido, fica claro que houve preocupação ainda assim em aplicar o maior número de probes possível para adaptar a luz ao mesmo tipo de cenário, considerando as variações que acontecem ao longo do dia, da mesma maneira que houve preocupação também em trazer essas variantes para todo tipo de bioma que o jogo tivesse presente, considerando também as passagens do dia para a noite e as diversas variações que a iluminação poderia ter. Então os probes foram aplicados aqui aos montes, e isso mostra o tanto de empenho que o time de desenvolvimento teve aqui. Então, mesmo utilizando de uma técnica arcaica, o jogo tem iluminação global, e ele faz questão que ela tenha papel fundamental na atmosfera dele. Em dado momento, explorar Death Stranding 2 pode ser uma experiência mais sóbria e até contida, eu diria. Os interiores da nave têm ênfase na luz indireta, e esse é um dos principais pontos para amparar o realismo do jogo. E é uma técnica pré-calculada que ajuda a segurar isso. Afinal de contas, essa iluminação indireta só está sendo gerada porque a gente tem um probe fazendo isso por aqui. Em outros trechos, explorar as montanhas pode soar como algo fúnebre e até triste, o que remete completamente ao que o jogo demanda do ponto de vista da narrativa, ainda mais se você já souber tudo o que está acontecendo nos bastidores. E é algo que também acontece graças à iluminação global com a ajuda dos probes, porque aqui temos um espalhamento de luz bem menos agressivo por todo o cenário. Mas também vão haver partes em que a cor vai invadir, cheia de saturação, e a luz também vai colaborar com isso. Esse é o poder dos probes, condicionar a luz a diversos tipos de ambientes e situações. O mais interessante é que esse foi o mesmo tipo de tratamento dado às sombras do jogo. Elas foram tratadas como se o Ray Tracing estivesse atuando nelas, quando na verdade ele não está. Com o Ray Tracing, sombras podem ter sua intensidade definida considerando todo o comportamento da luz em determinado ambiente, e o jogo faz isso mesmo não tendo a técnica. E qual é a parte mais impressionante nesse caso? Tanto a iluminação global com todas as suas vertentes, como as sombras com diferentes padrões de atuação, o que determina obviamente de forma direta como cada sombra vai se comportar em cada superfície, foram aplicadas em um jogo de mundo aberto que tem variedade de biomas. Quando a gente pensa nessa variedade de biomas e todas essas vertentes de cada um desses recursos usando uma técnica arcaica, a gente vê o quão complexo Death Stranding 2 é, e como comparado ao primeiro a variedade é maior, ter diferentes condições de luz acaba ajudando na atmosfera. Só que o grande X da questão quando o assunto é a ausência do Ray Tracing sempre serão os reflexos. E não, num primeiro momento, nenhum segredo quanto a isso. Em princípio, a gente tem a técnica de espaçamento de tela como na maior parte dos jogos atuais. Ela reproduz os reflexos do cenário primordialmente, com a limitação de que se a câmera deixa de pegar o objeto ou a área pretendida, ele para de aparecer no reflexo. Para driblar isso então, Kojima optou por uma técnica de segundo plano, chamada de Ray Martin. É ela que cobre as falhas da técnica de espaçamento de tela quando essas falhas aparecem. A técnica de
Ray Martin é bem simples. Assim como o Ray Tracing, ela considera um raio que traça um caminho e precisa alcançar uma superfície para poder gerar o reflexo. Então existe um raio que sai do ponto de vista da câmera do jogador que vai procurar uma área capaz de gerar reflexo para assim reproduzir o efeito. Só que a principal diferença é que o Ray Tracing é mais preciso no alcance, no cálculo e mais rápido na velocidade desse raio, o que produz reflexos melhores e mais ambiciosos. Já o Ray Martin executa um processo mais lento em que o raio sai à procura de uma superfície para gerar o reflexo em si, explorando a passos mais lentos partes do cenário para encontrar um local em que o reflexo vai ser gerado. Ele nem sempre vai encontrar o local e cada vez que ele não encontra, ele continua procurando a cada passo que é dado. Por isso, não é uma técnica que possa ser usada em cenas que tenham muita coisa acontecendo, porque é uma técnica mais lenta. E ter esse apego todo a reflexos não foi à toa, porque em alguns momentos esse efeito também é responsável por imergir o jogador no que a gente considera ser a parte mais importante desse jogo, a atmosfera. A cena no parque. Todo mundo conheceu essa cena porque ela ficou popular pela quantidade de partículas que o jogo consegue gerar, mas principalmente também pelo que acontece depois que essas partículas alcançam a superfície. Esse é o mundo, ou melhor dizendo, a praia de Nirvana, um dos antagonistas do jogo. Cada pessoa tem a sua própria praia no universo de Death Stranding, aquele local que separa a vida e a morte, e essa é a praia do personagem. O local que beira um apocalipse também consegue passar uma imagem apoteótica, quase como um vislumbre dos deuses de tão bonito que é, e isso só acontece porque as partículas estão em atuação tanto na cena real, como também nos reflexos. O que acontece aqui é um pouco diferente dos outros reflexos, no entanto. Para começar, essas partículas estão sendo geradas com todos esses detalhes e nessa quantidade porque são processadas pela própria GPU do console, um recurso que Infamous Second Son tornou popular na geração do PS4. Depois, elas criam o visual complexo gerando a iluminação que a gente está vendo, uma verdadeira obra de arte. E por fim, para poder completar todo o visual, vemos essas partículas sendo refletidas. Os reflexos do ambiente até têm como base a técnica de espaçamento de tela, mas para esse trecho conseguir reproduzir devidamente as partículas sendo renderizadas em duas cenas nessa quantidade, a técnica de Planar Reflections precisou ser usada especificamente para essas partículas a curta distância. Essa é uma técnica que renderiza a cena mais de uma vez com menos resolução na área do reflexo, mas mesmo que seja numa resolução menor, ainda é um recurso pesado, principalmente quando a gente considera tudo que Death Stranding já vem fazendo. Por isso aqui ela se foca nas partículas e não é tão abrangente nem ocupa longas distâncias, mas mesmo assim o resultado final é magnífico. A grande realidade é que boa parte de como os recursos técnicos trazem beleza a esse jogo depende muito da direção de arte. As técnicas são apenas recursos que dão vida a isso, e a direção de arte aqui é magnífica. Ela mostra exatamente o que o console precisa fazer para mostrar o poder dele, e não necessariamente isso precisa acontecer no mundo aberto. Brincando com as partículas ainda, existem trechos mais isolados e lineares em que vamos ficar completamente submersos no mar, e as gotículas da água são geradas em grande quantidade gerando partículas, porque é um trecho que tem bastante combate e bastante movimentação. Não o bastante, o jogo usa de um sistema dinâmico de terremotos, incêndios e deslizamentos que podem ou não acontecer com você, e essa direção de arte faz o mesmo tipo de coisa. De um lado temos uma tempestade de areia que toma conta do local. Sua visão é completamente obstruída, você não vê nada. Efeitos volumétricos criam essa densidade aqui para poder ofuscar a nossa visão. Do outro, incêndios podem começar a acontecer. O fogo se alastra pela vegetação, os efeitos volumétricos se espalham e as cores ficam saturadas para representar a ideia de calor e abafamento. E não menos importante, deslizamento de rochas também podem acontecer. Esses numa escala bem menor, mas nos atenta para a quantidade de micro detalhes que esse jogo tem. A Decima Engine, que é o motor gráfico que sustenta Death Stranding 2, ainda tem um sistema procedural para a criação de ambientes exatamente como acontecia no primeiro jogo, facilitando a vida do desenvolvedor porque não precisa criar esses ambientes extensos manualmente, muito menos colocar todos esses detalhes da mesma forma. É um sistema que automatiza a criação e a composição de mundos. Só que aqui são muitos detalhes granulares, pequenos. Quanto mais a gente se aprofunda na geometria desse jogo, mais detalhes a gente encontra. E não estamos falando de detalhes que aparecem apenas a curta distância. Esse é um jogo de mundo aberto, com grandes horizontes. E mesmo no horizonte, a gente consegue ver a densidade geométrica do local. Isso faz a gente lembrar de boa parte das promessas do PlayStation
PlayStation 5 com relação à quantidade de detalhes que os jogos teriam, e Death Stranding 2 tá trazendo isso aqui na prática. Mas nada disso seria impressionante o suficiente se os personagens não fossem dotados da mesma capacidade técnica para amparar a cinematografia do jogo, porque no final das contas, Death Stranding 2 é um jogo cinemático, e ele explora isso ao máximo que ele pode. Fragile, conhecendo Rain, é um daqueles momentos calmos em que todo o resto do jogo que já conversamos sobre atua para mudar a atmosfera em tempo real enquanto a cena vai acontecendo. Um verdadeiro momento digno de um filme. As gotículas da chuva criam uma áurea triste para a personagem, mas que aos poucos vai se modificando à medida que entra em contato com a luz e ajuda a clarear o ambiente que cerca ela. Para marcar a mudança, a iluminação global determina o tom de cada momento, e nesse meio, a expressão sutil no rosto das duas personagens mudando de acordo com cada ação é absoluto cinema. A gente começa a perceber a construção dos personagens aqui, como cada parte do rosto ou do corpo dele tem quase como uma subação independente, e é isso que torna cada um deles tão humanos. Tomorrow entrando nas cenas de combate, trazendo um ritmo mais agressivo por outro lado, até pode parecer apenas mais um momento psicodélico de ação num jogo do Kojima, mas na verdade mostra como a tecnologia de fios de cabelo aqui é refinada. Não se trata apenas da individualização dos fios de cabelo dos personagens, mas de como isso tudo se comporta com a luz também. É de uma naturalidade extrema, e a gente consegue perceber isso em momentos em que a Tomorrow tá executando todos os movimentos dela, porque o cabelo acompanha cada ação que ela executa, e o padrão de luz não interfere em absolutamente nada. A gente continua vendo um cabelo extremamente realista. Detalhes de pele se esticando com um toque sutil ou com qualquer tipo de interação também merecem destaque por aqui, principalmente quando dois personagens estão interagindo. A verdade é que a tecnologia de escaneamento da 10ª Engine encontrou seu ponto mais alto até agora, e ele é aqui em Death Stranding 2. Existem momentos no jogo em que os personagens são tão carregados de detalhes minuciosos em alta definição que, além de marcar uma diferença gritante para os modelos da geração que passou, o que já parecia ser algo difícil porque os modelos de Death Stranding 1 são muito bons, também faz beirar o fotorrealismo aqui. Nos takes certos, com a iluminação correta e com a expressão facial ideal, Sam não parece Sam. Sam parece Norman Reedus, o ator que dá vida a ele. Esse é o nível da qualidade visual aqui. Por isso, é um jogo grosseiro quando se trata de poder técnico. Não existem pontas soltas, essa é a grande realidade. O que existe é uma expansão de tudo que já existia, e o PlayStation 5 sendo explorado ao máximo para poder trazer tudo isso à vida. Ter mais o que fazer, com mais detalhes visuais, dentro de uma consistência na performance em uma resolução estável, é um feito que a gente não vai encontrar em todo tipo de jogo hoje em dia, mesmo considerando que já estamos no meio da geração do PS5. E Death Stranding 2 faz isso com mestria, sem o menor problema. Death Stranding 2 usa tão bem o poder do PS5 que faz parecer que a existência do PS5 Pro é uma verdadeira piada. Bom, mas deixa aí no campo dos comentários o que você pensa sobre esse jogo e se você tem algum outro exemplo de jogo que usa o verdadeiro poder do PS5. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que eu postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.